comigo que a gente vai dar prosseguimento. Vamos relembrar rapidamente o que é que nós estamos estudando. A gente está trabalhando de maneira bem tranquila. São os crimes contra a pessoa. A gente está trabalhando eles de maneira detalhada, crime por crime. E quando eu falo crimes contra a pessoa, você tem que lembrar que os crimes contra a pessoa são divididos em vários grupos. Nós temos os crimes contra a vida, nós temos as lesões corporais, nós temos os crimes de periclitação da vida e da saúde. Ontem nós estudamos o quê? Ontem a gente estudou o crime de rixa e nós estudamos os crimes contra a honra. Quais são os crimes contra a honra? Eu só tenho 3. Calúnia, difamação e injúria, com aqueles vários detalhes que são importantes para a prova. Professor, o que nós vamos estudar hoje? Hoje a gente vai entrar no aspecto dos crimes contra a pessoa, mas são aqueles crimes que afetam o que? Fala para mim? A liberdade. Em específico, nós vamos falar que é chamada liberdade individual, tudo bem? Então, os crimes que nós vamos estudar hoje são os crimes que afetam a liberdade. Mas qual liberdade? A liberdade individual da pessoa. E aqui nós temos um conjunto de vários crimes. A gente vai estudar o crime de constrangimento ilegal, crime de ameaça, tudo bem? Nós vamos ver aqui algumas atualizações do Código Penal, como por exemplo, o novo crime de bullying. Pois é, antes o bullying não era crime, agora ele foi inserido no Código Penal e bullying passa a ser crime e ele entra aqui, crime contra a liberdade individual. Nós teremos também o cyberbullying. Professor, o que é o cyberbullying? É o bullying na rede de computadores, nas redes sociais. A gente vai ver um crime novo que foi implementado também, que é o crime de perseguição, também chamado de stalker, tudo bem? Outro crime recentíssimo cobrado não, mas que foi atualizado, é o crime de violência psicológica contra a mulher. Pois é, antes não tínhamos aí a violência psicológica contra a mulher, e a violência psicológica contra a mulher passou agora a ser crime intitulado no Código Penal, aqui dentro dos crimes contra a liberdade individual. Professor, o que mais eu estudo aqui dentro desses crimes? Aí vem três crimes que são extremamente cobrados e muito importantes. Sequestro e cárcere privado, condição análoga de escravo e o tráfico de pessoas. São os 3 crimes que a gente vai encerrar a nossa aula. Show de bola? Então são crimes de suma importância para quem está estudando para carreiras tribunais, para quem vai enfrentar carreiras policiais, a gente vai arrochar. O quadro ele já está pré-pronto, o quadro ele já está pré-esquematizado para que a gente possa ganhar tempo aqui na nossa aula, senão acaba não sobrando tempo para falar de todos os crimes. Show de bola? Se você quiser copiando aí, vá copiando, mas de suma importância, preste atenção na explicação também. Compreendido, senhores? Vamos lá, vem aqui comigo, bora arrochar. O primeiro crime que eu vou falar aqui com vocês é o crime de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal. Professor, onde que está previsto o crime de constrangimento ilegal? Ele está previsto no artigo 146 do Código Penal. E é ali que nós iniciamos. O que envolve o constrangimento ilegal? Envolve o ato de constranger alguém, constranger uma pessoa. Professor, como que se dá esse constrangimento? Você vai falar para mim que esse constrangimento pode se dar de 3 formas. Eu posso constranger uma pessoa mediante um ato de violência. Eu posso praticar uma violência, bater na pessoa e diante dessa violência ela ficar constrangida? Sim. Eu posso constranger alguém mediante uma grave ameaça. Perceba que a grave ameaça ela não afeta o aspecto físico. A grave ameaça ela afeta o aspecto psicológico. Mas eu também posso constranger uma pessoa mediante redução da sua capacidade de resistência. Professor, como assim redução da capacidade de resistência? Imagine que eu vou lá e dopo a pessoa. Coloco o medicamento na bebida dela, drogo a pessoa e que a pessoa ela não vai ter a capacidade de discernimento ali. Pergunto para vocês, se eu estou dopando a pessoa, se eu estou drogando a pessoa, querendo ou não com essa atitude, eu vou estar reduzindo a capacidade de resistência dela? Sim. Então, o primeiro aspecto que eu quero que vocês olhem para o crime de constrangimento é que ele envolve constranger alguém, e esse constrangimento pode se dar de 3 formas: violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência. Show de bola. Mas o grande pulo do gato que eu quero que vocês anotem para mim é o seguinte: a finalidade do constrangimento. Professor, por qual razão eu vou constranger alguém? E aí é que vem a grande sacada para sua prova. Eu vou constranger a pessoa para que essa pessoa não faça algo. Não faça algo. Ou eu vou constranger essa pessoa para que essa pessoa faça algo que a lei não permite. Tudo bem? Então eu vou constranger a pessoa para que ela não faça ou para que ela faça. Tudo bem? É um deixar de fazer ou um fazer. Por exemplo, estou constrangendo a pessoa para ela não fazer o que a lei permite. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para vocês. Olha só. Imagine só que a pessoa passou no concurso público, correto? Correto. Beleza. E ela vai assumir o capô, ministro, que eu tava com saudade de ti, tava te esperando, ó, moleque. Coloquei até a roupa de corrida aqui para quando a gente sair daqui, ó, e correndo lá para Sobral. Fechou? Vamos lá. Imagine que a pessoa passou no concurso público. Ela vai assumir. Ou melhor ainda, vamos colocar concurso público, não?
Imagine só que a pessoa, ela se candidatou a uma vaga de emprego, deixou o currículo numa empresa, aí ligaram para ela: ei, fulano, a gente gostou do teu currículo, nós queremos te contratar, você pode trabalhar com a gente? Posso. Aí a pessoa fica toda feliz: opa, fui chamado na empresa, vou começar a trabalhar. Aí imagine que o concorrente que estava disputando a outra vaga, o segundo ali da lista, tá? Ficou sabendo que a pessoa foi chamada. Aí ele pega e fala, liga para a pessoa e fala o seguinte: olha, tu não assume o cargo não, se tu assumir o cargo, eu vou pegar a tua mãe, quando ela sair da igreja, eu vou encher a tua mãe de porrada. Um exemplo, tá? Eu tô constrangendo a pessoa mediante grave ameaça para que ela não faça algo que a lei permite? Sim, exatamente, para ela fazer algo que a lei permite, para ela não assumir o emprego. Então eu vou estar praticando o constrangimento ilegal, tudo bem? Perfeito. Ou então eu posso constranger a pessoa para que a pessoa faça algo, só que ela vai fazer algo que a lei não permite, tudo bem? Então a grande finalidade do constrangimento é isso, é o não fazer ou fazer alguma coisa. Show de bola? Perfeito. Professor, mas isso não seria ameaça? E aí é que vem a grande parada para a prova e das questões é a seguinte: as questões elas gostam de confundir constrangimento ilegal com ameaça. Nós vamos ver o crime de ameaça que está bem ali, ó, no tópico 3. E tem uma pequena diferença, uma singela diferença, para que eu possa diferenciar o constrangimento ilegal da ameaça. E a grande diferença de um constrangimento ilegal para ameaça é justamente essa parte aqui, gente. Porque o constrangimento, que é mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência, ele tem uma finalidade. Qual a finalidade? Para que a vítima não faça alguma coisa ou para que a vítima faça alguma coisa. Essa é a finalidade. Se eu estou constrangendo para essa finalidade, você não vai falar que é ameaça, você vai dizer que é o quê? Constrangimento ilegal. Show de bola? Beleza. Professor, qual que é a pena do constrangimento ilegal? É uma pena bem tranquila. É uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Perceba que aqui não é imulta. Não é apenas de detenção, mas a multa. Ou o indivíduo vai pegar a pena de detenção de 3 meses ao ano, ou ele vai pegar somente a pena de multa, a critério ali do julgamento, a critério do juiz. Show de bola? Beleza. Um outro adendo que eu quero que você anote para mim é o seguinte: se o indivíduo constranger alguém mediante violência, ele vai responder pelo constrangimento ilegal, mas ele também responde pela violência praticada. Se essa violência praticada também constitui um crime, ele também responde por essa violência. Tudo bem? Então, professor, o indivíduo praticou constrangimento ilegal mediante violência. Então, ele responde só pelo constrangimento? Não. Ele vai responder tanto pelo constrangimento ilegal quanto pela violência. Ele não se exime da pena da violência. Tudo bem? Nós temos causa de aumento de pena para o constrangimento ilegal? Sim. É o aumento de pena em dobro. No constrangimento ilegal, a pena vai ser aumentada ao dobro. E quando eu digo aumentada ao dobro, quer dizer que a pena vai ser multiplicada por 2. Por 2. Tudo bem? Imagine que o juiz deu detenção de 1 ano. Mas é causa de aumento de pena em dobro. Então a pena vai ser o quê? 2 anos. Tudo bem? Quando que no constrangimento ilegal a pena ela vai ser aumentada em dobro? Quando o constrangimento ilegal ele for praticado por 3 ou mais pessoas. Se o constrangimento ilegal ele for praticado por 3 ou mais pessoas, ou seja, são 3 autores ou mais praticando o constrangimento, aumento de pena em dobro para os envolvidos. Tudo bem? Também vai acontecer aumento de pena em dobro se acontecer o emprego de arma. Cuidado. O Código Penal não falou arma de fogo. O Código Penal falou o quê? Se o constrangimento ilegal se der com o emprego de arma, aumenta-se a pena em dobro. Pode ser arma branca, professor? Pode. É qualquer tipo de arma, tudo bem? Seja uma arma branca ou seja uma arma de fogo, não importa. Se houve um emprego de arma, aumenta-se a pena em dobro ali no constrangimento ilegal. Show de bola? Fazer um adendo para vocês, uma pequena atenção. O crime de constrangimento ilegal, ele também pode ser considerado um crime subsidiário, em uma situação específica. Professor, o que seria um crime subsidiário? É aquele crime que é um soldadinho reserva. Ele fica ali no banco de escanteio, no banco de reserva, a gente só usa ele se não tiver nenhum outro ali disponível, tudo bem? Então, o crime de constrangimento ilegal, ele pode entrar como crime subsidiário. Professor, em qual situação ele entra como crime subsidiário? Quando a gente utiliza o constrangimento como um meio para um delito mais prático. Mais grave, desculpa. O constrangimento ilegal ele vai ser crime subsidiário quando a gente vai utilizar o constrangimento como mecanismo para realizar um crime mais grave. Professor, o senhor dá um exemplo para mim? Dou. Perceba da seguinte maneira, olha só. Crime de roubo. Nós vamos estudar o crime de roubo, tudo bem? Amanhã a gente entra nos crimes contra o patrimônio. A gente vai ver o furto e o crime de roubo.
O crime de roubo é quando eu vou subtrair algo de alguém mediante violência ou mediante grave ameaça. Quando eu utilizo essa violência ou grave ameaça no roubo, eu estou constrangendo a pessoa. Mas perceba que agora o constrangimento ele está sendo utilizado como um meio para um crime mais grave, que é o crime de roubo. Então o constrangimento ele passa a ser um crime subsidiário, tudo bem? Quando que o constrangimento ilegal ele é um crime subsidiário? Quando ele é um meio para a prática de um crime mais grave. Aí ele se torna um crime subsidiário. Tranquilo? Constrangimento ilegal, principais pontos. Tem outros pontos aqui, professor? Tem, vem aqui para mim. Constrangimento ilegal, como está no quadro para vocês, ele não é crime próprio, ele é crime comum. Professor, como assim crime comum? Ele pode ser praticado por qualquer orelha seca. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode constranger outra pessoa? Sim, sem nenhum problema. Show de bola. Este crime, qual que é o bem jurídico tutelado? O bem jurídico tutelado é aquilo que nós queremos proteger. Todos esses crimes que nós vamos ver aqui, eles protegem a liberdade. Portanto, o bem jurídico tutelado, o bem que nós protegemos é a liberdade, o que, gente? Pessoal, ou liberdade individual. Show de bola? Beleza, vamos lá. Agora o crime de consumação. Consumação. Sem olhar aqui para o quadro, não copia não, não cola não. Quando que o crime de constrangimento ilegal está consumado? Consumado é concluído. O crime de constrangimento ilegal ele está consumado no ato que eu vou constranger a pessoa, ou no momento em que a vítima deixa de fazer, ou ela faz algo. E aí eu quero que vocês tenham cuidado, tá? Professor, eu acho que ele vai estar consumado no momento em que eu vou constranger a pessoa, independentemente se a vítima vai acatar ou não. Pois é, essa é uma linha de raciocínio, mas ela está errada. Você vai falar para mim que o crime de constrangimento ilegal, ele é um crime, fala para mim, ele não é formal. O crime de constrangimento ilegal, você vai dizer para mim que ele é um crime o quê, gente? Material. E quando eu digo que ele é um crime material, quer dizer que ele precisa do resultado para ser consumado. Então, se eu estou aplicando uma violência, uma grave ameaça, uma redução da resistência da pessoa para que ela não faça ou para que ela faça algo, o crime de constrangimento ilegal só vai estar consumado quando a vítima não fizer algo ou quando a vítima fizer algo. Quando eu apliquei a violência, a grave ameaça e a redução da capacidade, e a vítima efetivamente ela não fez determinado fato, ou ela fez algo que a lei proíbe, aí sim é que vai estar consumado. Então eu quero que vocês gravem este ponto importante para mim. O crime de constrangimento ilegal ele só vai estar consumado quando a vítima deixa de fazer algo, ou quando a vítima faz algo que a lei não permite, tudo bem? Por isso que ele é um crime material, porque ele precisa do resultado naturalístico para a consumação. Outro ponto que eu pergunto para vocês. É possível a tentativa no crime de constrangimento ilegal? O professor está no quadro, professor. Pois é, tá aqui, ó. A tentativa é o quê? Possível. Quando que eu teria a tentativa, professor? A tentativa seria no seguinte ponto. Apliquei violência, grave ameaça ou redução da capacidade para que a vítima não fizesse algo, para que a vítima fizesse algo, e a vítima não realizou este pedido, pedido não, né, que não é um pedido, mas a vítima não realizou essa imposição, então nós teremos um constrangimento ilegal na forma o quê? Tentada. Se a vítima realizar, ela não fizer ou deixar de fazer alguma coisa, eu vou ter o constrangimento ilegal na forma consumada. Agora, se a vítima não tem nenhuma postura, a vítima não tem nenhuma atitude, eu vou ter o constrangimento ilegal na forma tentada. Então vocês vão falar para mim que a tentativa é o quê, gente? Possível. Show de bola? Beleza, vamos lá. Elemento subjetivo, a intenção do indivíduo. O crime de constrangimento ilegal, ele só é punido na modalidade o quê? Dolosa. Só existe o dolo no constrangimento ilegal. Se vier uma questãozinha falando constrangimento ilegal culposo, vai estar certo ou vai estar errado? Errado. Não existe modalidade culposa para o crime de constrangimento ilegal. Show de bola? Beleza. Agora, comumente, sempre tem um apontamento aqui nas questões de constrangimento que eles vêm falando isso aqui. O Código Penal deixou um ponto bem claro. O constrangimento ele não vai ser punido nas seguintes modalidades, nas seguintes situações. O constrangimento não será punido nas seguintes situações. Professor, quando que eu não vou punir o constrangimento? Primeira situação, em caso de intervenção médica ou em caso de intervenção cirúrgica. Por que eu vou ter intervenção médica ou intervenção cirúrgica sem o consentimento? Em uma situação de perigo de vida. Sabe aquela situação? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei qual é a religião, mas eu acho que tem uma religião que ela não permite fazer transfusão de sangue, né?
Tem uma religião, não sei qual é, mas tem uma religião que não permite fazer transfusão de sangue. Perfeito, aspecto religioso. E aí, digamos que tem uma criança ali precisando de transfusão de sangue e os pais não autorizam a transfusão de sangue por conta da religião. E a criança vai morrer se não fizer a transfusão de sangue. Aí o médico, mesmo sem o consentimento dos pais, mesmo sem a autorização, o médico vai lá, pega a criança e faz a transfusão de sangue à força para poder salvar a criança, porque ela estava numa situação ali de perigo de vida. Pergunto para vocês, o médico nessa situação ele vai responder por constrangimento ilegal? Não. O Código Penal ele deixou bem claro que não se pune o constrangimento na situação de intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do representante legal numa situação de perigo de vida para poder salvar o quê? O paciente, tudo bem? Nesse caso, o constrangimento ele vai ter respaldo jurídico, ele vai ser o quê? Permitido. Outra situação em que eu também não vou punir o constrangimento, gente, vai ser no caso para poder impedir o suicídio. Como assim, professor, impedir o suicídio? Estou passando ali de carro, na ponte, e eu vejo um indivíduo que o indivíduo está prestes a se pular da ponte. Ele está prestes a pular, a vida dele não está bacana, está difícil, não passa no concurso público, cheio de boleto para pagar, né? Mulher ainda traiu ele, um monte de coisa. Pois é, a vida dele está uma desgraça. Beleza. E ele só tinha uma bike Caloi, ainda furtaram a bike Caloi dele. Ele vai pular da ponte. Quando eu vejo aquela situação, eu tento conversar com o indivíduo e ele não me atende. Aí o que eu faço? Eu emprego força física para poder tirar ele lá de cima. Eu pego, me atraco com ele, derrubo ele no chão e impeço que ele pratique aquilo dali. Professor, o senhor está praticando constrangimento nessa pessoa? Sim. Eu estou constrangendo a pessoa mediante o que, gente? Violência. Para que ela deixe de fazer algo, para que ela não faça alguma coisa. Mas pergunto para vocês, por que eu estou aplicando esse constrangimento? Eu estou aplicando esse constrangimento para impedir o quê? Fala para mim? O suicídio. Se eu estou aplicando um constrangimento, uma violência, uma grave ameaça para impedir o suicídio, eu vou responder pelo constrangimento? Não, tudo bem? Então grava esses dois pontos para mim. Não se pune o constrangimento. Em quais situações? Intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento na situação de perigo de vida, ou então para impedir o suicídio. Show de bola, grava aí para mim. Professor, tem mais alguma coisa sobre constrangimento? Tem. Anota uma atençãozinha que eu esqueci de colocar aqui para vocês. Rapidex. Constrangimento ilegal. Ação penal. Qual que é a ação penal do crime de constrangimento ilegal? Você vai falar que ela é uma ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Anotem aí para mim, nosso primeiro crime, artigo 146 do Código Penal. Bora prosseguindo? Vamos lá. Olha o outro crime que a gente vai estudar aqui. Crime recentemente implementado no Código Penal. Está previsto no artigo 146A. Cuidado. Constrangimento ilegal previsto no artigo 146. O crime que nós vamos ver aqui é o crime de intimidação sistemática. O crime de intimidação sistemática é o famoso bullying. Bullying, pois é, está previsto no artigo 146A. Pergunto para vocês que estão aqui na sala, pergunto para você que está assistindo aí em casa, quem aqui já sofreu bullying? Não tem problema não. Já sofreu bullying já? Sério? Por quê, pô? Tu era gordinho? Agora eu vou falar, bicho, não é bullying não, mas olha pra esse menino de 16 anos. Quem dá 16 anos? Ó, seu Charles, esse menino aqui não tem 16 anos não, seu Charles. Esse aqui tem cara de quase 30, ó. Isso aqui, ó, tá tomando muito... Tá tomando bomba, seu Charles. E tu, Ryan, tu sofreu bullying de quê, tu? E aí, no horário que a gente estudava, aí o pessoal, quando eu ia para aula, Mulher do Kibe. A menina do Kibe. Muito bom. O senhor já sofreu bullying, seu Charles? Tinha não? A gente resolvia nos peitos, né, seu Charles? Era no pau e na mão, essa porra mesmo.
Mas vamos lá. O crime de bullying, o bullying passou a ser crime, ele não era, tudo bem? O bullying no Código Penal ele é chamado de intimidação sistemática. Existem alguns erros aqui que o legislador colocou, ele não foi muito pontual, e não existe muita lógica de ter criminalizado o bullying, eu vou explicar para vocês, tudo bem? Vocês vão entender aqui comigo. Professor, o que envolve hoje o crime de bullying? Primeiro ponto, tá? É uma intimidação sistemática. Portanto, o verbo do crime, olha o verbo que eles colocaram, intimidar o que, gente? Sistematicamente. Professor, o que eu posso entender sistematicamente? É quando eu estou incomodando a pessoa reiteradamente. Não é uma única vez. Para configurar o crime de bullying, aquela intimidação ela tem que ser o que, gente? Constante, ela tem que ser várias vezes, reiteradamente. Portanto, quando eu estou falando intimidar sistematicamente, eu estou falando que a intimidação ela tem que acontecer o quê? Várias vezes. Portanto, o crime de bullying, você vai colocar para mim, isso aqui é questão de prova, ele é classificado como um crime habitual. Porque um crime habitual, ele só vai ser configurado se ele for praticado várias vezes de maneira o quê? Reiterada. E aí um ponto importante que nós já estudamos. Crime habitual admite tentativa, gente? Não. Então você vai falar para mim que o crime de bullying não admite tentativa. Show de bola? Beleza. Professor, essa intimidação sistemática, reiterada, tá? Ela pode se dar de maneira individual ou em grupo. Como assim? Pode ser o único indivíduo incomodando o outro, todos os dias ali. Como pode ser um grupo de indivíduos incomodando a vítima também. Então perceba que essa intimidação ela pode se dar de maneira individual, como pode ser uma intimidação feita em grupo, sem nenhum problema. Show de bola? Beleza. Essa intimidação pode ser contra uma ou mais pessoas. Então perceba que no bullying eu posso ter vários autores, como eu também posso ter várias vítimas. A intimidação sistemática ela pode ser contra uma única vítima ou contra várias pessoas. Então eu posso ter múltiplos autores no bullying? Posso. Como eu posso ter múltiplas vítimas também, sem nenhum problema. Show de bola. Professor, essa intimidação reiterada, habitual, ela vai se dar de qual forma? Ela vai se dar através de uma violência. O indivíduo, o autor que pratica o bullying, perfeito? Ele vai praticar uma violência reiterada contra a vítima. E essa violência ela pode ser de cunho físico ou pode ser uma violência psicológica. E essa violência vai se dar através de algumas situações. É uma violência física ou psicológica que gera o que, gente? Uma intimidação. Que gera uma humilhação. Que gera uma discriminação. Ou então uma violência que gere ali ações de cunho verbal, moral, sexual, social, tudo bem? Físico, psicológico, material e vice-versa. Essa é a descrição exata do crime de bullying previsto aí no Código Penal, tá? Mas qual que é a crítica que tem sido feita a este crime devido à falta de praticidade dele? Colocar este crime no Código Penal foi a mesma coisa que nada, sabe por quê? Porque é um crime que ele é punido somente com o quê, gente? Multa. Professor, tem pena de reclusão, tem pena de detenção, o crime de bullying? Não. Você vai falar para mim que o crime de bullying, ele é punido somente com o quê? Multa. Então, em tese, não serviu de nada colocar esse crime no Código Penal. Não. Que é onde faz menos sentido ainda. No caso, a criança ou adolescente, né, vamos colocar mais para o adolescente, ele praticaria o ato infracional análogo a essa condição, que, no final das contas, não vai dar em nada, beleza? Aí, mais sem prática ainda. Mas tem uma atençãozinha que eu quero colocar para vocês. Ao passo que tem um bullying, eu vou ter o chamado cyberbullying. Professor, o que é o cyberbullying? É tudo isso aqui que nós acabamos de falar, é a intimidação reiterada, sistemática, tudo bem? É essa descrição, entretanto, ela vai acontecer em um contexto. E qual contexto? O cyberbullying é o bullying no contexto da internet, rede de computadores, no contexto das redes sociais, no contexto de jogos online ou no contexto de qualquer meio digital. Se o bullying acontece na rede de computadores, no meio digital, nas redes sociais, em jogos online, eu vou ter a figura do chamado cyberbullying. E aí é que vem, não tem lógica, sabe por quê? Porque a pena do cyberbullying é outra. Qual que é a pena do cyberbullying? É uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ou seja, perceba que o legislador aqui, e tá tudo bem, gente, sabe por quê? Porque os nossos legisladores não são preparados para estarem lá, muito menos para criar lei. Show de bola. Culpa é nossa. Bullying, só o bullying. O bullying. A pena dele é só pena de multa. Agora o cyberbullying não.
que é o bullying praticado na internet, nós vamos ter uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Grava isso aqui para mim. Agora, um ponto que eu quero que vocês levem para a prova de vocês, isso aqui está expresso no Código Penal, tudo bem? Tanto para o bullying quanto para o cyberbullying, nós vamos dizer que eles são crimes, o que a gente fala para mim? Crime subsidiário. Professor, por que eles são crime subsidiário? O indivíduo só responde no bullying e o indivíduo só responde no cyberbullying se a conduta não configurar um crime mais grave. O indivíduo só responde pelo bullying e o indivíduo só responde pelo cyberbullying se a conduta dele não constitui um crime mais grave. Professor, como assim? Vamos lá. Imagine só, vou dar um exemplo prático aqui para vocês, tá? Uma intimidação sistemática. Vamos colocar no contexto da faculdade, vamos tirar da escola, né, para não envolver criança, adolescente, vamos colocar no contexto da faculdade, já com pessoas maiores de 18 anos. Tudo bem? Tá lá numa faculdade, tem um indivíduo, e este indivíduo ele é negro. E todos os dias ele sofre uma intimidação de um grupo ali de colegas, tudo bem? Que ficam fazendo piadas racistas contra ele. Pergunto para vocês, esse grupo de pessoas que está fazendo essa intimidação sistemática, causando nessa pessoa ali uma violência psicológica, através de humilhação, através de discriminação. Essas pessoas estão praticando bullying? Sim. Mas olha, de acordo com a descrição, elas estão praticando bullying. Mas pergunto para vocês, elas vão responder por bullying? Não. Porque a conduta delas constitui um crime mais grave. Que crime mais grave? Racismo. Então elas não respondem por bullying, elas respondem pelo crime mais grave, que é o racismo. É essa a lógica que eu quero que vocês entendam. O indivíduo só vai responder pelo bullying, cyberbullying, se a conduta não gera um crime mais grave. Porque se a conduta gera um crime mais grave, o indivíduo responde pelo crime mais grave. Por isso que o bullying e o cyberbullying, eles entram no Código Penal como sendo um crime o quê, gente? Subsidiário. Ele fica ali no soldado de reserva. Opa, aquela conduta ali não gerou nenhum outro crime mais grave? Então joga o bullying ou joga o cyberbullying, tudo bem? Gravem essas informações aqui para mim. Crime bem tranquilo, crime de boa. Não esqueçam que ele é um crime habitual, portanto ele não comporta tentativa. Show de bola. Bora prosseguindo aí. Vimos crime de constrangimento ilegal, o crime de intimidação sistemática. Vamos aqui ao artigo 147. O artigo 147 traz o crime de ameaça. Vamos lá, vamos lá. Eu também já sofri bullying, gente. Já sofri bullying já. Na época da escola. Charlinho, eu me mudei para Goiânia, eu tinha 10 anos. O papai foi fazer tratamento de câncer, a gente foi para Goiânia, chegou lá, seu Charles, não conhecia ninguém. Foi escola pública lá em Goiânia. E eu era aqueles moleque nerdzão que ficava no fundo da sala, né, que não se envolvia com ninguém. E a galera lá não queria saber de nada. E aí, toda educação física, seu Charles, eu sofria bullying, pô. Os moleques me davam gravata, me empurrava, me batia, chutava minha bolsa, porque eu não sabia jogar futebol. A desgraça do futebol. E aí eu fui reclamar pro meu pai, seu Charles. Peguei e falei, pai, os meninos estão me zoando, estão fazendo isso comigo. Sabe o que o papai fez? Te vira. Papai me matriculou em aula de kickbox, seu Charles. Olha só. Aí eu vivi ali o filme do Karate Kid. Aí eu fui treinar, eu fiquei uns 6 meses treinando, seu Charles. Eu falei, agora eu estou apto a revidar. Aí teve uma vez que o Luciano, eu lembro até o nome do indivíduo, era Luciano. O Luciano veio, seu Charles, encheu o saco. Eu tava com 6 meses, criei coragem, eu meti o murro na cara dele, seu Charles. A partir de então, mas pior que é verdade, a partir de então, o Luciano nunca mais me encheu o saco, seu Charles, pra você ver, né? Karate Kid aí do Brasil. Vamos lá. Crime de ameaça, artigo 147. Professor, o que envolve o crime de ameaça? Ameaçar alguém. E essa ameaça pode se dar de várias formas. Essa ameaça pode se dar através de palavra, pode ser uma ameaça verbal. Essa ameaça pode se dar através de uma cartinha, pode ser uma ameaça escrita? Pode. Essa ameaça pode ser através de um gesto? Pode. Professor, como assim através de um gesto? Imagine só, ei, depois lá na saída, ó, já era, beleza? Pronto, acabou. Ou seja, aí, ó, pode ser através de gesto? Pode. Pode ser através de um símbolo? Pode ser através de um símbolo, tudo bem? Então eu quero que vocês gravem para mim que o crime de ameaça ele pode se dar de várias formas. Através de palavra, através de escrito, através de símbolos e através de gestos, tudo bem? Qual que é a finalidade da ameaça? Gente, e aqui eu quero que vocês tenham cuidado na hora da prova para a gente distinguir a ameaça de outros crimes. Professor, como que eu vou jogar a ameaça na hora da prova? Como que eu não vou confundir o constrangimento ilegal para a ameaça? Através da finalidade. A ameaça ela tem uma única finalidade. Qual a finalidade? Causar um mal injusto ou causar um mal grave.
Qual que é a finalidade da ameaça? Causar o mal injusto ou causar o mal grave. Professor, como assim? Cuidado. Na ameaça, eu não estou ameaçando a pessoa porque eu quero que ela faça algo. Eu não estou ameaçando a pessoa porque eu quero que ela deixe de fazer algo. Eu não estou ameaçando a pessoa porque eu quero ganhar algo dela. Não. Porque se eu estou ameaçando para ganhar algo, não vai ser ameaça, vai ser extorsão. E nós vamos ver quando a gente estiver estudando crimes contra o patrimônio. Então tenha cuidado com isso. A ameaça ela não é voltada para outras finalidades. A ameaça é voltada só para uma única finalidade, que é o quê? Causar na vítima o mal injusto ou o mal grave. Professor, o que seria o mal injusto ou o mal grave? Espanto, medo, tudo bem? Intimidação. Por que eu vou ameaçar a pessoa? O que é o crime de ameaça? Qual que é a finalidade dele? Mal injusto, mal grave. E o que é o mal injusto? É causar na vítima o quê? Espanto. Causar na vítima, medo. Eu vou ameaçar a pessoa porque eu quero dar um susto nela, porque eu quero espantar ela, porque eu quero deixar ela no horror, vou deixar a vítima no pânico. É por isso que eu vou ameaçar a pessoa. Então eu pergunto para vocês, se eu ameaçar com a finalidade de a vítima praticar algo ou deixar de praticar algo, isso vai ser ameaça? Não. Se eu ameaçar a pessoa com a finalidade dela fazer ou deixar de fazer algo, isso vai ser o quê, gente? Constrangimento ilegal. É isso que eu não quero que vocês errem na hora da prova. Eu quero que vocês façam esse discernimento. Ameacei a vítima, mediante uma grave ameaça. Para que ela não faça ou para que ela faça algo, é constrangimento ilegal. Agora, eu ameacei com uma única finalidade de causar mal injusto, espantar a pessoa, assustar a pessoa, deixar a pessoa no pânico, aí vai ser o crime de ameaça. Show de bola? Beleza. Qual que é a pena do crime de ameaça? É uma pena tranquila. É uma pena de detenção de 1 a 6 meses. Ela é leve. Só que você vai falar para mim que essa pena de detenção de 1 a 6 meses, aí vem uma atualizaçãozinha 2024, recentíssima, tá? Menos de 2 meses, atualização de 1 mês atrás, tá? Este aumento de pena em dobro para o crime de ameaça. Nós não tínhamos, tudo bem? Então, cuidado aí se você está, qual o material que você está estudando. Se você está utilizando material um pouco antigo, dá uma atualizada nele, sem nenhum problema, tudo bem? Porque aqui, ó, houve agora em 2024, basicamente 1 mês e alguns dias aí, essa atualização do aumento de pena em dobro. Show de bola? Professor, quando que eu vou ter aumento de pena em dobro no crime de ameaça? Quando eu ameaço pela condição, o que, gente? Feminina. Lembra que a gente já estudou no feminicídio a condição feminina? O indivíduo mata em razão da condição feminina. O que é essa condição feminina? É em razão da discriminação pela condição da mulher, discriminação feminina, tá? Ou então no contexto da violência doméstica ou no contexto da violência familiar. Gravem isso para mim. Se a ameaça ela acontecer em razão da condição feminina, ou seja, motivada por uma discriminação em razão da condição da mulher, ou no contexto da violência doméstica ou familiar, o indivíduo vai ter um aumento de pena em dobro. Show de bola? Beleza. Professor, desculpa, gente. Só fazendo um time aqui para vocês. Esqueci de colocar aqui, mas se vocês quiserem colocar o bullying e o cyberbullying, eles são de ação penal pública incondicionada, tudo bem? Apesar de serem crimes pequenos, principalmente o bullying ali, que é só pena de multa, você vai falar para mim que vai ser todos ali de ação penal pública incondicionada, tudo bem? Beleza, voltando aqui para a ameaça. A ameaça, ela é um crime comum, praticado por qualquer orelha seca, praticado por qualquer pessoa. Mas aqui eu quero que vocês façam um adendo e um apontamento para mim, que já foi objeto de prova, é o seguinte: a ameaça ela só vai existir, só vai estar configurada se ela for direcionada para pessoa determinada. Professor, como assim direcionado para uma pessoa determinada? É crime comum, praticado por qualquer pessoa e contra qualquer pessoa. Mas quando o indivíduo for proferir ameaça, só vai configurar ameaça se essa ameaça é direcionada para uma pessoa determinada. Eu cheguei aqui e fiz uma ameaça genérica. É ameaça? Eu respondo por ameaça? Não. Só vai ser ameaça quando a minha vítima é uma pessoa determinada. Peguei o fulano aqui, peguei o Edivaldo, ameacei o Edivaldo. Pronto, é pessoa determinada? Sim, configura ameaça. Se eu pegar e fizer uma ameaça generalizada, sem uma pessoa direcionada, configura ameaça? Não. Você vai falar para mim que para configurar ameaça, a vítima tem que ser uma pessoa, o quê, gente? Determinada. Tudo bem? Show de bola. Beleza. Da mesma forma, o bem jurídico tutelado é aquilo que nós queremos proteger. Por que eu vou criminalizar a ameaça? Porque eu quero proteger o quê, gente? A liberdade pessoal das pessoas. Crime de ameaça somente na modalidade dolosa. Não existe ameaça culposa. Não existe. Só existe ameaça o quê? Dolosa. Show de bola? Beleza. Agora vamos lá. Pergunto para os senhores. Quando que o crime de ameaça vai estar consumado? Quando que o crime de ameaça vai estar consumado? Você vai falar para mim, gente, que o crime de ameaça ele é consumado quando a vítima toma o conhecimento o quê? Da ameaça.
Quando a vítima toma o conhecimento da informação, toma o conhecimento da ameaça, o crime já está o quê? Consumado. Agora tenha cuidado aqui para mim, vamos fazer um paralelo. Olha o que eu coloquei aqui no quadro para vocês. O crime de ameaça, ele é um crime o quê? Fala para mim? Formal. E quando eu digo que é um crime formal, quer dizer que ele não precisa do resultado para ser consumado. Ou seja, o crime de ameaça, olha como a questão vem. O crime de ameaça só vai estar consumado quando a ameaça for concluída, quando a ameaça for efetivada. Exemplo, ei, tá ligado, ó, lá na saída eu vou te encher de porrada. Quer dizer, então, que a ameaça só vai estar consumada se na hora da saída eu pegar o cara e encher ele de porrada? Só se eu realmente realizar aquilo que eu prometi? Não. Independentemente de eu realizar aquilo que eu prometi na ameaça, a ameaça já está o quê, gente? Consumada. Tanto que eu coloquei aqui para vocês. Não precisa a ameaça se cumprir. Aquilo que eu profetizei na ameaça precisa se cumprir para eu responder pela ameaça? Não. Portanto, a ameaça ela é um crime formal. E ela vai estar consumada quando? A partir do momento que a vítima toma conhecimento da ameaça. Eu ameacei a vítima, proferi a ameaça para ela. Só que essa ameaça eu não fiz direcionada. Foi para ela, ameacei a pessoa, só que eu mandei essa ameaça através de terceiros. Olha, avisa para fulano que quando eu ver ele, eu vou encher ele de porrada. Beleza? Tranquilo. Eu não falei direcionado para a pessoa, mas eu dei um recado para as pessoas avisarem ela. Tranquilo. Ameacei. Só que este indivíduo, esse terceiro que ficou de levar o recado, não levou o recado para a pessoa. Então a ameaça não chegou na vítima. Se a ameaça não chegou na vítima, há o crime de ameaça? Não. Porque só vai estar consumado quando? Só vai estar consumado quando a vítima tomar o conhecimento da ameaça. Questãozinha de prova, pergunto para vocês. A tentativa é possível? A tentativa é possível. E você vai falar para mim que a tentativa ela vai ser possível na modalidade escrita. Tudo bem? A tentativa ela é possível na modalidade escrita. Agora vamos fazer um adendo e um cuidado, a atualização 2024 aqui para mim. Olha só, ação penal. Em regra, a ação penal da ameaça ela é pública condicionada. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a polícia só vai investigar, a polícia só vai tomar uma providência, o Ministério Público só vai pedir o processo se a vítima o quê? Quiser. Precisa do aval da vítima. Precisa da representação da vítima. Então você vai falar para mim que o crime de ameaça é um crime de ação penal pública, o que, gente? Condicionada à representação da vítima. A polícia e o Ministério Público só vão fazer algo se a vítima o quê? Autorizar. Entretanto, faço um adendo para mim. Lembra que eu falei que surgiu esse aumento de pena, que é uma atualização agora de 2024? Quando que eu tenho um aumento de pena em dobro no crime de ameaça? O aumento de pena vai ser em dobro no crime de ameaça quando a ameaça ela é feita em razão da condição feminina. E aí você vai falar para mim, se a ameaça ela é feita em razão da condição feminina, você vai falar para mim, olha só, se for no contexto motivada em razão do sexo feminino, a ação penal ela deixa de ser pública condicionada e ela passa a ser o quê? Fala para mim, pública incondicionada. Tenha cuidado aqui para mim, porque já já a gente vai resolver uma questão dessa, tudo bem? Óbvio que é uma questão antes de 2024, tá? Mas essa questão a gente vai alterar o gabarito dela, porque de acordo com a atualização de 2024, se a ameaça ela acontece em razão do sexo feminino, ou seja, por uma discriminação feminina no contexto da violência doméstica ou familiar, a ameaça ela vai passar a ser de ação penal pública incondicionada. Se não for nesse contexto, via de regra, ela é o quê, gente? A ação penal pública condicionada. Show de bola? Beleza. Então não esqueçam para mim e não confundam. O que eu quero que vocês não confundam é constrangimento ilegal da ameaça. O que é que vai diferenciar constrangimento ilegal para ameaça é a finalidade. No constrangimento ilegal, eu quero que a vítima não faça algo ou que a vítima faça alguma coisa. E o constrangimento ilegal, ele é um crime o quê, gente? Cadê? Ele é um crime material. Ele só se consuma se a vítima efetivamente realizar aquilo que eu estou ordenando. Beleza? Show de bola. Ao passo que a ameaça, qual que é a finalidade da ameaça? Eu não quero que a vítima faça algo, eu não quero que a vítima deixe de fazer algo, eu não estou pedindo nada em troca da vítima. Pelo contrário, eu só quero tocar o terror ali na cabeça da vítima. Eu quero causar na vítima o quê? Um mal injusto ou mal grave. Espantar ela, deixar ela assustada, deixar ela com medo. E grava para mim que a ameaça ela é um crime formal. Tudo bem? A partir do momento que a vítima toma conhecimento, está consumado o crime. Show de bola. Detonamos essa parte aqui. Bora prosseguindo. Tem outros crimes importantes para a gente poder avaliar.
antes da gente chegar nos 3 últimos principais. Olha só. Crime de número 4 que nós vamos estudar, previsto no artigo 147A, que é o crime de perseguição. Perseguição. Também chamado aí de stalker, pela doutrina, tudo bem? Stalker. Quem aí já deu uma stalkeadinha em alguém? O professor estava interessado já? Olha aí, moleque. Muito direto. De forma reiterada, né? Rapaz, olha aí. Perigo, perigo. Professor, o que é essa perseguição? O que é esse stalker? Vamos lá, gente. Tá? Tenha cuidado aqui. Geralmente, isso aqui é mais difícil acontecer com os homens, mas pode acontecer também. Mas acontece muito mais com as mulheres. Já aconteceu aqui, a mulherada, por exemplo, que está aqui, já aconteceu de ter aquele cara chato, insistente, que ele começou a conversar com você, você não queria nada com ele, mas mesmo assim ele continua insistindo. E aí, do nada, ele começa a aparecer na sua vida, nos locais onde você está indo, e etc, e por aí vai. Pois é. E isso agora é crime chamado o quê? Crime de perseguição. Tá? Alguém já perseguiu o senhor, seu Charlinhos? Não? Vamos lá. Olha aqui. Já? Já? Mulher? Hã? Sua mulher já perseguiu o senhor já. Muito bom. Vamos lá. Está o que o senhor? Vamos lá. Perseguir alguém. Obviamente, crime de perseguição é perseguir alguém. Mas tenha aqui cuidado comigo. Porque essa perseguição, gente... Professor, persegui uma vez. Estava interessado ali na menina, no rapazinho. Persegui só uma vez para ver qual é que era. Só uma vez não configura o crime de perseguição. Para configurar o crime de perseguição, precisa ser uma perseguição o quê, gente? De maneira reiterada. Aquilo se torna de maneira o quê? Habitual. Portanto, se a perseguição precisa ser de forma reiterada, você vai falar que o crime de perseguição ele é um crime o quê, gente? Habitual. Uma só vez configura o crime de perseguição? Não. Agora, feito constantemente, configura o crime. E se ele é um crime habitual, ele admite tentativa? Não. Lembra pra mim, crimes habituais não comportam o quê, gente? Tentativa. Beleza. Professor, o que mais eu preciso saber sobre esse crime de perseguição? Essa perseguição reiterada, ela pode se dar por qualquer meio, tudo bem? Não pense que essa perseguição é seguir a pessoa na vida dela. Pode ser uma perseguição por qualquer meio. Portanto, pode ser uma perseguição na via física, perseguindo a pessoa na vida dela. Tudo bem? A pessoa saiu do trabalho e eu estou lá olhando a pessoa. Né? A pessoa foi na academia, me matriculei na mesma academia da pessoa, para ficar ali malhando no mesmo horário que ela, ao ladinho dela. E ainda pergunto, e aí, bora compartilhar, bora revisar o equipamento? Pois é. Então, a perseguição não é só no meio físico. Pode acontecer uma perseguição no meio virtual também? Pode, tudo bem? Então, grava para mim que a perseguição é através de qualquer meio. Só que, é óbvio, gente, professor, isso não fica muito subjetivo? Não. A perseguição ela tem que gerar um resultado específico na vítima. Tudo bem? É óbvio que esse ato de perseguição só vai estar configurado o crime se gera esses resultados na vítima. Quais são esses resultados? A perseguição ela está sendo tão chata, mas tão chata, que está gerando ali na vítima uma restrição da sua o quê, gente? Locomoção. A vítima agora está espantada. Meu Deus, fui para a academia, o indivíduo estava lá. Me matriculei na aula de dança, o indivíduo se matriculou na aula de dança também. Fui para determinado canto, o indivíduo estava em determinado canto também. Perceba que, para onde tu vai, a pessoa está te seguindo. Isso começa a gerar um espanto, você começa a ficar preocupado, assustado. E a partir disso, não vou mais sair de casa, esse cara deve estar lá fora me esperando. Perceba que essa perseguição está gerando uma restrição de locomoção na vítima? Sim. Aí configura o crime de perseguição. Ou se não está gerando, gente, uma restrição de locomoção, mas está gerando na vítima uma ameaça à sua integridade física ou à sua integridade o quê? Psicológica. A vítima ela está afetada. Meu Deus, eu estou assustada. Se a vítima está assustada e ela já não consegue mais fazer as atividades que ela fazia porque ela está com medo, então perceba que está gerando uma ameaça à sua integridade o quê? Psicológica, tudo bem? Aí sim está configurado o crime de perseguição. E também configura o crime de perseguição quando acontece o que, gente? Gera o resultado ali de invasão ou perturbação na esfera da liberdade ou na esfera da privacidade da pessoa. Se aquele ato de perseguir, aquele ato de perseguição, está gerando uma invasão da privacidade íntima da pessoa, aí configura o ato de perseguição. Então, para não ficar de forma subjetiva o crime de perseguição, eu quero que você pegue um núcleo para mim. Qual que é o núcleo? Perseguir. Essa perseguição tem que ser rotineiramente, de maneira reiterada.
tudo bem? Essa perseguição pode ser através de qualquer meio, mas o ponto-chave para configurar o crime de perseguição é o resultado que essa perseguição causa na vítima. E o que essa perseguição causa na vítima? Restrição de locomoção, ameaça à integridade física ou psicológica, ou então uma perturbação ou invasão da privacidade ou da liberdade da pessoa. Show de bola? Tranquilo. Professor, qual que é a pena para o crime de perseguição? É uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e também a pena de multa. Então perceba que não é um crime assim tão simples não, tudo bem? Tudo bem que a pena máxima é até 2 anos, vai ser um crime aí de menor potencial ofensivo, mas ainda assim é uma pena de reclusão, tá? Vamos lá. Grava para mim um ponto importante. O crime de perseguição, ele prevê possibilidade de aumento de pena. Este aumento de pena para o crime de perseguição vai ser um aumento de pena pela metade, um meio. Professor, quando que eu vou ter aumento de pena pela metade? Quando a vítima que eu estou perseguindo é criança, adolescente ou idoso. Se a vítima que eu estou perseguindo é criança, adolescente ou idoso, eu recebo aumento de pena pela metade. Eu também vou ter aumento de pena pela metade quando a perseguição se dá por condições do sexo feminino. Quais são aquelas condições do sexo feminino mesmo? Discriminação em razão da condição da mulher, no contexto da violência doméstica ou no contexto da violência familiar. Portanto, se acontecer por essa motivação, aumenta-se a pena pela metade. Show de bola? Beleza. Eu também vou ter o aumento de pena pela metade no crime de perseguição se a perseguição ela é praticada no concurso de pessoas. Como assim, professor, ela é praticada no concurso de pessoas? Se não é um perseguidor, mas são 2 ou mais perseguidores, olha só. São 2 ou mais pessoas, 2 ou mais autores perseguindo a vítima, então eu vou ter o concurso de pessoas. Se eu tenho o concurso de pessoas na perseguição, eu vou estar configurando ali o aumento de pena pela metade também. E para finalizar aqui, você vai falar que vai estar configurado o aumento de pena pela metade quando tiver o emprego de arma. Se na perseguição houver um emprego de arma, e aqui não é arma de fogo, tá? É qualquer arma. Pode ser arma branca ou pode ser arma de fogo, sem nenhum problema. Se houver um emprego de arma, você vai falar também para mim que há aumento de pena pela metade. Grava essas hipóteses aqui pra gente. Crime de perseguição, ele é crime comum, portanto ele é praticado por qualquer pessoa, show de bola. O elemento subjetivo é o dolo, e você vai falar para mim que não admite modalidade culposa. Não existe perseguição culposa, tudo bem? Ai, professor, eu estava perseguindo aqui por imprudência. Não existe, tudo bem? A perseguição é somente na modalidade dolosa. A consumação se dá de maneira reiterada. Quando a perseguição ela é feita de maneira reiterada. Aí o fato vai estar o quê, gente? Consumado, tudo bem? E outra, a ação penal. Ela é pública, condicionada. Grava isso para mim. No crime de perseguição, a polícia e o Ministério Público só podem tomar providência se a vítima o quê? Autorizar. Se a vítima representar, aí sim a polícia e o Ministério Público podem tomar providência. Então gravem para mim. Crime de perseguição, crime de stalker, ele é um crime de ação penal pública condicionada. Show de bola, beleza. Tenha cuidado aí, né? Pô, pode se encaixar, olha aí. Sabia que, analisando o caso concreto, um detetive, ele poderia se encaixar se o detetive estiver perseguindo a pessoa de maneira reiterada, tudo bem? Por qualquer influência, meio físico ou virtual, e causa na vítima esses tipos de sensações, restrição da liberdade, ameaça à integridade física ou psicológica, ou então invasão e perturbação, pode sim responder pelo crime de perseguição. Perceba que isso aqui interfere, né, na vida de inúmeras pessoas, inclusive determinadas profissões, tá? Do exercício da profissão. Mas a legislação ela vem alterando constantemente. Esse crime é novo, é um crime recente. Acho, salvo engano, deve ser datado de 2019. Não é tão recente assim, né? Mas, querendo ou não, acaba implicando. Tenha cuidado, tá? Você aí está de olho naquela gatinha, naquele gatinho. Não é não, né não, seu Charles? Não é não. Eu tinha um professor de trânsito que ele falava isso na sala de aula. Porra, moleque, né? Veio aquela parada, né? Surgiu o jargão, não é não, né? Aí tinha um professor de trânsito. E diga-se de passagem, ele é todo comunista, petista também, professor João Pestana, me amarro nele. Hoje ele é superintendente da PRF lá no Espírito Santo. E aí chegou o carnaval e ele todo triste. Porra, professor, por que o senhor tá triste?
Pô, inventaram um negócio aí no carnaval de não é não, ó. Acabou minha festa agora, moleque. Gata disse não, gatinho disse não, é não. Não persigam, tudo bem? Perseguição é crime. Venham aqui pra mim, tópico 5 aqui pra gente, nosso quinto crime. É o crime de violência psicológica contra a mulher. A atualização também. A violência psicológica contra a mulher antes não era intitulada como crime, agora é. Mas antes de chegar aqui na violência psicológica contra a mulher, deixa eu só fazer um adendo para vocês, tá? A título de curiosidade, até mesmo porque eu já vi sendo objeto de prova. É o seguinte, o crime de perseguição, ele não era crime, mas você vai falar para mim que a perseguição, antes de se tornar crime, aqui no artigo 147A, a perseguição ela era uma contravenção penal, tudo bem? Então, já vi isso sendo objeto de prova. O crime de perseguição, antes, ele era contravenção penal? Sim. Antes ele era contravenção penal, mas agora ele é o quê? Crime, intitulado no artigo 147A. Vamos aqui ao nosso quinto crime, que é o crime de violência psicológica contra a mulher. Vamos lá. Professor, este crime aqui, gente, tudo bem? Ele fica até um pouquinho difícil de você visualizar na prática, porque às vezes ele parece um crime muito subjetivo. Então, quando o examinador ele for querer cobrar, ele vai ser muito incisivo nos elementos para não dar margem de subterfúgio ou recurso. Por quê? Vamos lá. Fica um pouco difícil na prática de você visualizar o caso concreto. Mas olha só. O que seria uma violência psicológica contra a mulher? É quando a mulher ela sofre um dano, o que, gente? Emocional. Perceba que eu não estou falando de violência física aqui. Eu estou falando de um dano emocional, tudo bem? Então, causar um dano emocional na mulher hoje é crime? Sim. Professor, e esse dano emocional, ele vai ser causado como? Quando que eu visualizo que a mulher sofreu um dano emocional? Vamos lá. Quando este dano causa ali uma perturbação em seu pleno desenvolvimento, tá? Ou mais ainda, vamos lá. Degradar, aquela ação de degradar ou controlar as ações, os comportamentos, as decisões e as crenças da mulher. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês, que seria o seguinte, olha só. Um exemplo bem prático. Imagine o marido e a mulher. O marido e a mulher, perfeito? A mulher ela é evangélica, o marido é católico. E aí eles estão no relacionamento, começaram a se conhecer e etc, entraram nesse relacionamento. E o marido é aquele católico firme mesmo. Ele... O Alan, teu cunhado. O Alan. O Adriano, teu primo. Pois é. E aí ele não aceita. Olha, se a gente vai ficar nesse casamento aqui, a religião é só uma. Sou eu que mando nessa religião. E a religião da nossa família é a religião católica. Você pare com essas práticas aí protestantes. Você pare com esse negócio aí de Lutero, tudo bem? Eu não quero ouvir Lutero aqui em casa. Essas ideologias aqui é catolicismo. Pare com isso, tudo bem? Eu não quero esse negócio de pastor aqui em casa, não. Perceba que, olha só, através dessa ação, e se ela for reiterada, pergunto, este marido, este homem, ele está controlando e degradando ações, comportamentos e crenças da mulher? Sim. E pelo fato da mulher se submeter àquilo, deixando de lado a sua crença, deixando de lado a sua religião, para se submeter àquela subjugação, assim por dizer, causar nela um dano emocional, estaria configurado o que, gente? O crime de violência psicológica contra a mulher. Dei um exemplo prático para que você possa visualizar como que poderia ser configurado este crime, tudo bem? Então vamos lá, gente. Essa perturbação ao pleno desenvolvimento da mulher, esse controle ou degradação das ações, do comportamento, decisões ou crenças da mulher, pode se dar através de várias formas. Pode se dar através do que, gente? Limitação de ir e vir. Imagine, isso aqui é muito mais fácil de você visualizar no contexto doméstico, tá? No contexto da relação entre marido e mulher numa relação, mas pode acontecer de várias formas, tá bom? Limitação do direito de ir e vir da mulher. Imagine só que o marido diga o seguinte, olha só, você só pode ir do trabalho para casa e da casa para o trabalho, pronto, acabou. Opa! Perceba que ele está controlando as ações, comportamentos e decisões da mulher mediante uma limitação do direito de ir e vir? Sim, se isso gerar o dano emocional na mulher, violência psicológica contra a mulher. Perceba que este fato todinho também pode se dar através de uma ameaça, através de constrangimento, através de humilhação, manipulação, através de isolamento, isolar a mulher, através de chantagem. Como assim chantagem? Tá? Imagine só na relação de... Agora chantagem acontece muito na relação de divórcio, né? O casal já se divorciou, aí estão na guarda compartilhada ali do filho, não sei o quê, e etc. Perfeito? Olha, se você ficar saindo para festa, tudo bem, eu vou pegar a guarda do meu filho, vou sumir e você nunca mais vai ver o seu filho.
Perceba que eu vou estar degradando, controlando ações, comportamentos e decisões da mulher mediante uma chantagem? Sim. E se isso gera na mulher um dano emocional, configura o crime de violência, o quê? Psicológica à mulher. Tudo bem? Através de ridicularização também pode se dar. Ou este crime de violência psicológica, aí nós terminamos de maneira genérica aqui o legislador, através de qualquer meio que cause um prejuízo psicológico à mulher, ou que cause um prejuízo à sua capacidade de autodeterminação. Então, como o legislador aqui ele termina de maneira genérica, por isso que eu digo, fica um tanto subjetivo, e aí vai depender da análise concreta do juiz, avaliar o fato, ver se encaixa ou não neste crime de violência psicológica à mulher. Tudo bem. Qual que é a pena desse crime, professor? É uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Tudo bem? E você vai falar aqui que ele é um crime subsidiário. Como assim um crime subsidiário? Da mesma forma que o crime de bullying, o agente ele só vai responder pela violência psicológica contra a mulher se não constitui um crime mais grave. Porque se daquela violência constitui um crime mais grave, seja uma lesão corporal, seja até um sequestro, um cárcere privado, se for o caso, o indivíduo ele responde pelo crime mais grave. Então perceba que o crime de violência psicológica contra a mulher, ele passa a se tornar um crime o quê, gente? Subsidiário. O indivíduo só vai responder nesse crime se a conduta não gera um crime mais grave. Show de bola? Perfeito. Opa, ação penal. Ação penal é importante. A ação penal para violência psicológica contra a mulher é o quê? Pública incondicionada. Ou seja, importa a vontade da mulher aqui? Não. Se o Ministério Público, se a polícia verificar uma violência psicológica contra a mulher, eles podem agir, eles podem atuar de ofício? Pode, porque é um crime de ação penal pública, o quê, gente? Incondicionada. Show de bola. A consumação é quando a vítima, ou seja, a mulher, sofre um dano, o quê, gente? Psicológico, tá? E não é cabível tentativa. Você vai falar para mim que não é cabível tentativa. Show? Tranquilo. Olha só, detonamos aqui na nossa primeira parte dos crimes contra a liberdade individual, crimes que não são os mais importantes contra a liberdade individual. Salvo constrangimento ilegal e ameaça, são importantes sim, tudo bem? Mas eles podem ser objeto de prova. Vocês vão ver ali, eu trouxe questões pra gente, que já tem alguns crimes aqui que estão sendo cobrados. Vou dar um intervalinho para vocês aí, um intervalinho de 15 minutos. Calma aí, segura. Na volta, a gente vai trabalhar 3 crimes. Esses 3 são de suma importância. Nós vamos trabalhar sequestro e cárcere privado, condição análoga de escravo e o tráfico de pessoas, tudo bem? Vamos lá, intervalinho de 15 minutos e a gente já retorna. Posso apagar o quadro? Fala, galera, vem aqui comigo, vamos lá. Dar continuidade aqui pra gente. Vamos ao crime. Tem os 3 crimes aqui pra gente finalizar. Tópico 6, tópico 7 e tópico 8, tá? Esses crimes são bem importantes quando a gente fala de liberdade pessoal, liberdade individual. Quais são esses crimes? É o crime de sequestro e cárcere privado, artigo 148. Nós temos o crime de redução à condição análoga de escravo, que é o crime previsto no artigo 149. E nós vamos ter o crime de tráfico de pessoas previsto no artigo 149A. Show de bola? Beleza. Vamos entender o que é cada um desses delitos. São coisas diferentes. Show de bola? Tem tipos, tem características diferentes aqui. Mas, em tese, algumas características são comuns. Sequestro e cárcere privado, gente, ele é muito simples. É muito simples. Professor, o que é sequestro e cárcere privado? É exatamente isso que está na sua cabeça. Não tem outra explicação. É você sequestrar uma pessoa ou você manter uma pessoa em cativeiro. Mas aqui eu quero fazer um adendo e um parêntese para você. Eu quero que vocês tenham cuidado, que é o seguinte. Esse sequestro e esse cárcere privado, ele é sem um motivo aparente. Tá? Como assim sem um motivo aparente? Porque, por exemplo, eu estou sequestrando uma pessoa com a finalidade econômica. Eu estou sequestrando a pessoa para extorquir alguma coisa dessa pessoa. Ou então estou sequestrando a pessoa para poder extorquir algo da família. Para fazer uma extorsão da família. Olha, pedir um resgate, etc. e tudo mais. Se eu estou sequestrando a pessoa para uma finalidade de pedir um resgate, para a finalidade de extorquir uma vantagem econômica, aí não é sequestro e cárcere privado. Aí nós vamos responder por outros crimes que nós vamos ver amanhã, que é o crime de extorsão mediante sequestro e por aí vai, tudo bem? Mas esse sequestro e cárcere privado, ele é sem um motivo econômico aparente, tudo bem? Beleza, vamos lá. O crime de sequestro e cárcere privado, ele envolve privar uma pessoa da sua liberdade. E essa privação da liberdade da vítima pode se dar através do ato do sequestro. Só sequestrei a pessoa, coloquei a pessoa no porta-malas do carro. Isso é sequestrar.
Professor, e o que seria o ato do cárcere privado? O cárcere privado é o ato de manter a pessoa confinada em determinado local. Tudo bem? Presa em determinado local. Primeiro a gente sequestra e depois eu mantenho ela presa. Aí é o cárcere privado. Então a privação da liberdade da pessoa se dá através do sequestro e do cárcere privado. O sequestro e o cárcere privado, em sua modalidade simples, gente, ele tem uma reclusão de 1 a 3 anos. Show de bola? De 1 a 3 anos. Professor, o tempo de duração, olha a questão interessante. O tempo de duração, ele importa para definir se o sequestro vai ser simples ou se o sequestro vai ser qualificado? Já teve uma questão sobre isso, você vai responder que sim. O tempo de duração em que a vítima vai ter a liberdade dela restringida importa para definir se o sequestro ele é simples ou se o sequestro ele vai ser o quê? Qualificado. Em tese, quando eu falo da duração em que a vítima vai ter a liberdade restringida para configurar o sequestro simples com a reclusão de 1 a 3 anos, a duração de restrição da liberdade tem que ser abaixo dos 15 dias. Tudo bem? Se for abaixo dos 15 dias, o sequestro vai ser na modalidade o quê, gente? Simples. Se for acima de 15 dias, o sequestro vai ser na modalidade qualificada. Sequestro ele é muito simples, mas eu quero que você lembre para mim das qualificadoras. Tenham cuidado, tá? Pode ter questões bem simples que vão afirmar o seguinte: causas de aumento de pena no sequestro. Existe aumento de pena para o sequestro? Não. A única coisa que existe para o sequestro é o quê, gente? Formas qualificadas ou qualificadoras, em que a pena vai ser alterada. E aqui eu tenho dois tipos de penas qualificadas. Eu vou ter uma pena em que a reclusão vai ser de 2 a 5 e uma pena em que a reclusão vai ser de 2 a 8. Professor, quando que no sequestro e no cárcere privado, a reclusão ela vai ser de 2 a 5 anos, nas seguintes hipóteses. Se a minha vítima sequestrada for ascendente, exemplo, estou sequestrando meu pai, estou sequestrando a minha mãe, aí ela vai ter a modalidade qualificada, pena de 2 a 5 anos. Se a vítima que eu estou sequestrando é o meu descendente, é o meu filho, a minha filha, também pena de reclusão de 2 a 5. Ou então, se eu estou sequestrando o meu cônjuge ou meu companheiro, também, se você sequestrar o seu cônjuge ou companheiro, você vai ter uma pena aí qualificada, né? Não sei, né, seu Charles, quem quer sequestrar o cônjuge ou o companheiro, né? Mas pode ter um caso desse aí, beleza? Ou se você for sequestrar e a sua vítima ela é idosa, maior de 60 anos. Se a vítima é maior de 60 anos, ou grava para mim, idoso ou menor de 18 anos, tá? Que vocês vão ver aqui também, vai ser sequestro na modalidade qualificada. Tudo bem? Então, as primeiras modalidades para o sequestro qualificado com a reclusão de 2 a 5 é vítima ascendente, descendente, cônjuge e companheiro, tá? Idoso maior de 60 anos e vítima menor de 18 anos também qualifica o crime. Beleza. Outro ponto que vai qualificar o crime de sequestro é se o sequestro acontecer no contexto da internação da vítima. Professor, como assim no contexto de internação da vítima? Imagina só que a vítima ela estava internada em um hospital, ou então ela estava internada para um tratamento de saúde, não importa, ela estava num contexto de internação. E em razão desse contexto de internação foi que foi realizado o sequestro, tudo bem? Ela estava ali na ambulância, sendo conduzida para o hospital para ser internada, ou ela estava internada. Já viu, essas coisas acontecem muito em filme, né? Em filme acontece, em série acontece, aí entra os criminosos mascarados, fantasiados de enfermeiro, entram no hospital, pegam a vítima, colocam na maca e sequestram ela. É exatamente isso que vai configurar o contexto da internação da vítima. Se o sequestro acontece no contexto da internação da vítima, que ela estava internada em hospital ou para um tratamento de saúde, os indivíduos autores respondem na modalidade o quê? Qualificada. Como eu mencionei para vocês, aqui é o tempo de duração do sequestro. Se o sequestro perdura o que, gente? Por mais de 15 dias. Se o sequestro perdura por mais de 15 dias, nós teremos aí o quê? A figura qualificada. Ou também, se o sequestro for para fins o quê? Libidinosos. Libidinosos. O indivíduo sequestrou a vítima, por exemplo, porque ele queria manter determinadas relações com a vítima, ele era apaixonado pela vítima, ele queria ficar acariciando a vítima, beijando a vítima e tudo mais, ou seja, ele sequestrou para qual finalidade? Para fins libidinosos. Portanto, o sequestro vai ser na modalidade qualificada, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Mas eu falei que existem duas penas qualificadas, uma de 2 a 5 e uma de 2 a 8 anos. Professor, quando que eu vou ter o sequestro qualificado? Numa pena de reclusão de 2 a 8 anos, na seguinte modalidade. Quando o sequestro gera o que, gente? Maus tratos, e esses maus tratos geram um grave sofrimento
físico ou mental na vítima. Imagine só que no sequestro a vítima é espancada, a vítima é torturada, a vítima passa o terror. Opa, então esse sequestro está gerando o quê? Maus tratos? Está gerando maus tratos. Está gerando um grave sofrimento físico ou mental? Sim. Então é sequestro na modalidade qualificada com a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Pode estar surgindo uma dúvida na sua cabeça que é o seguinte, professor, e esses atos praticados durante o sequestro? O indivíduo também responde? Por exemplo, digamos que no sequestro ele pratica um estupro. Além do sequestro, além de responder pelo sequestro, ele também responde pelo estupro? Sim. Olha só, imagine que no sequestro acontece ali torturas. O indivíduo responde pelo sequestro, ele responde pela tortura? Sim, também. Tudo bem? Então grave essas informações para mim. Sequestro em sua modalidade simples e em suas modalidades qualificadas. Um ponto que a gente sempre comenta em questões de prova é o seguinte, o crime de sequestro ele é classificado como crime permanente. Anotem para mim, não esqueçam. O crime de sequestro, anote uma atençãozinha. O crime de sequestro ele é um crime permanente. Responde também, exatamente. Um concurso de crimes nesse caso, sem nenhum problema, tudo bem? Ele primeiro sequestrou, gerou a morte da vítima, gerou uma lesão grave ou gravíssima, ele também responde por esses outros delitos. Ele é um crime permanente. Professor, o que quer dizer um crime permanente? Você vai falar para mim, crime permanente é aquele em que a consumação se prolonga no tempo. Anote para mim, em que a consumação se prolonga no tempo. Cuidado, o crime permanente, a consumação, o ato de consumação se prolonga no tempo. Já vi uma questãozinha bem simples da Sebrasp, tudo bem? Que ela falou o seguinte, o crime é permanente quando o resultado se prolonga no tempo. Cuidado, não é o resultado que vai se prolongar no tempo. O que vai se prolongar no tempo é o quê? A consumação. Professor, como assim? O crime ele vai ser consumado a cada instante que passa. A cada segundo que está passando, o crime está sendo consumado. Ou seja, enquanto a vítima está com a liberdade dela restringida, o crime está sendo o quê? Consumado. Ah, o sequestro durou 3 meses. A vítima ficou restringida ali da sua liberdade em cárcere por 3 meses. Então, quanto tempo foi consumado esse crime? Durante o quê? Os 3 meses. Cuidado, a consumação, gente, do crime não é no momento em que eu privo a pessoa da liberdade. Professor, o crime de sequestro ele tá consumado no momento em que eu pego a pessoa, jogo ela no carro e levo ela embora? Não. É o início, mas ele vai estar consumado a cada momento, desde o início e a partir dali até a soltura da vítima. Você vai falar que ali o crime vai estar o quê? Consumado. Por isso ele é um crime permanente, porque a consumação se prolonga no tempo, tudo bem? Outros pontos simples que eu não escrevi no quadro para otimizar, mas são coisas que estão no material de vocês. Crime de sequestro, ele é um crime próprio ou um crime comum? Qualquer um pode sequestrar? Pode, tá? Então ele é um crime comum praticado por qualquer pessoa. Outro ponto que eu não coloquei aqui no quadro, mas está no material de vocês, vamos lá. Ação penal para o crime de sequestro, gente. O que vocês acham? Sequestro e cárcere privado. Vai ser de ação penal pública condicionada ou incondicionada? É um crime grave, né? Pô, sequestrou a pessoa. É um crime de ação penal pública incondicionada. Professor, existe sequestro na modalidade culposa? Professor, sequestrei por imprudência. Negligência. Professor, fui perito, acabei sequestrando. Não existe, tá? Só existe sequestro na modalidade o quê, gente? Dolosa. Não existe sequestro culposo. Ele é bem tranquilo, grava ele aqui para mim. Já já a gente vai resolver questões referentes a este crime. Mas ponto importante, se o sequestro ele é feito com uma finalidade econômica, por exemplo, extorsão, aí vai configurar outro crime que é a extorsão mediante sequestro, beleza? Vamos lá, tópico de número 7 aqui pra gente. Redução à condição análoga de escravo. Poucos conhecem este crime aqui, tá? Vamos lá. Redução à condição análoga de escravo. Professor, o que envolve o crime de redução à condição análoga de escravo? Olha só, é quando o empregador, olha o que eu estou falando para vocês, é quando o empregador, ele submete o empregado a uma condição semelhante de escravo. É isso.
é quando o empregador submete o empregado a uma condição semelhante ao de escravo. Por isso, condição análoga. Condição análoga é condição o quê? Semelhante, parecida à do escravo. Beleza? Show de bola. Então, este crime é configurado reduzir uma pessoa, alguém, a uma condição semelhante de escravo. Professor, estou na dúvida. Quando que nós podemos afirmar que o indivíduo está numa condição semelhante à de escravo? Isso é objeto de prova. Quando que está configurada a condição análoga de escravo? Nas seguintes hipóteses que eu coloquei aqui para vocês. É uma condição análoga de escravo o quê, gente? Trabalhos forçados. Submeter o empregado a trabalhos forçados. É uma condição análoga de escravo, jornada exaustiva. Submeter o empregado a uma jornada exaustiva. Professor, estou me identificando, professor. Professor, estou me identificando. É condição análoga de escravo submeter o empregado a condições degradantes. Professor, sou eu, professor. É uma condição análoga de escravo submeter o empregado a uma restrição da liberdade por qualquer meio em razão de dívida. Como assim, tá? Geralmente, existem questões de prova que afirmam o seguinte: só vai ser condição análoga de escravo se existir a restrição da liberdade? Olha que questão interessante, a gente vai resolver questões, vocês vão ver. Só vai existir condição análoga de escravo se houver a restrição da liberdade do empregado? Não. Não precisa da restrição da liberdade do empregado para configurar a condição análoga de escravo. Basta, quer dizer, basta não. Existem outras possibilidades, como por exemplo, trabalho forçado. Em nenhum momento eu falei que o indivíduo está com a liberdade dele restringida, mas ele está submetido a trabalhos o quê? Forçados, tudo bem? Jornadas exaustivas, condições degradantes. Mas temos aqui a restrição da liberdade por qualquer meio em razão de uma dívida contraída. E aí existe um ponto, pela doutrina, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre regime de barracão ou sistema de barracão. Tudo bem? Inclusive, quando nós estudamos história do Acre, história de Rondônia, no primeiro ciclo da borracha, nós falamos sobre isso, né? Sistema ou regime de barracão. Professor, o que é o sistema ou regime de barracão? É exatamente o que está na hipótese D. É quando o empregado tem a liberdade dele restringida por conta de uma dívida contraída. E aí é uma restrição de liberdade implícita. Implícita. Como assim implícita? Não é que o empregador, o dono da fábrica, o dono da empresa, da fazenda, está prendendo os empregados. Mas por conta da dívida, o empregado fica com a liberdade o quê? Restringida implicitamente. O regime de barracão ele acontece muitas vezes em zonas rurais, gente. É da seguinte maneira. Imagina só em determinada zona rural que tem uma fazenda que trabalha ali no campo, né, na parte da agropecuária e tudo mais. E aí tem diversos trabalhadores que ficam colhendo o plantio. Muitos desses trabalhadores, eles passam por situações miseráveis ou situações horrendas. E aí eu pergunto para vocês, esse trabalhador está trabalhando ali fazendo a colheita, mas ele precisa de condições financeiras para poder se manter? Seja para pagar um alojamento para uma moradia, alojamento de moradia, seja, por exemplo, para pagar comida para ele, para a família. Então perceba que este trabalhador ele precisa, sim, de certas condições financeiras para poder se manter. Só que ele está trabalhando onde? No campo, zona rural, longe de tudo. Aí sabe o que o empregador faz? O dono da fazenda, ele faz o seguinte: olha, eu dou moradia para vocês, eu dou alimento para vocês. Vocês podem comer aqui, vocês vão ter café da manhã, vocês vão ter almoço, janta, eu forneço tudo isso para vocês. Mas não é de graça. Eu forneço, não tem como vocês irem para a cidade mesmo, né? Vai ficar muito longe, então vocês podem dormir aqui, vocês vão ter moradia, vocês vão ter comida, mas nada é de graça. Vocês vão usufruir disso, mas depois vocês vão ter o quê? Que pagar. Então imagine você, numa situação, professor, tô zero grana, tô R$0. Professor, sou eu, concurseiro. Pois é, tô zero grana, tô R$0. Aí eu consegui um emprego lá na fazenda. Opa, beleza, consegui um emprego. Mas você só vai receber daqui um mês. Daqui um mês. Só que esse mês que você vai ficar trabalhando, tu precisa comer? Precisa. Tu precisa dormir? Precisa. Aí o empregador vai lá e fala, olha, esse mês aqui você vai ter comida, você vai dormir, e aí essa dívida a gente desconta do teu salário. Pô, eu não tenho o que fazer. Eu realmente preciso comer e dormir, eu aceito. Não, beleza, então. Aí eu trabalho um mês, vou comendo e dormindo ali as expensas do empregador, eu recebo o salário, só que quando eu recebo o salário, o meu salário todinho vai para pagar aquela dívida daquele mês. Só que aí eu preciso sobreviver o mês subsequente? Preciso. Então eu vou trabalhar o próximo mês. Só que aí eu preciso também dormir e comer.
Aí eu contraio uma nova dívida com o meu empregador. Aí eu recebo no próximo mês. Só que aí quando eu recebo no próximo mês, a mesma coisa para pagar a dívida da moradia e a dívida da alimentação. Então perceba que nesse sistema de contração de dívida, o empregado ele vai ficando o quê, gente? Preso ao trabalho. E ele está ficando preso ao trabalho em razão de uma dívida. Isso é o que nós chamamos de condição análoga de escravo, tudo bem? Uma das modalidades, também chamada de sistema ou regime de barracão. É a restrição da liberdade do empregado em razão da contração de dívidas com o empregador, tá? Outro ponto, também configura condição análoga de escravo, CCA, o meio de transporte do empregador. Olha, você não vai pegar o seu carro não, o seu carro aqui vai ficar preso, tudo bem? Com a finalidade de reter o empregado no trabalho. Então, seu CCA, o meio de transporte do empregado, por qualquer razão, para reter ele no trabalho, condição análoga de escravo. Outros pontos que tem que ter cuidado. Também configura condição análoga de escravo a chamada vigilância, o que, gente? Ostensiva. Sabe o que é aquela vigilância ostensiva? Que, pô, tem câmera de segurança e tudo quanto é canto, perfeito. Além da câmera de segurança, fica o cara ali olhando o que tu tá fazendo. Às vezes o cara pega e coloca segurança armado. A empresa pega e coloca segurança armado para ver se os funcionários não vão, por exemplo, roubar. Eu estou dando um exemplo bem fático aqui para você visualizar o que seria uma vigilância ostensiva. Então, por exemplo, imagine só que o empregador contratou seguranças armados para ficarem ali vigiando os empregados para ver se os empregados não vão desviar objetos, não vão desviar valores e etc. Opa, está tendo uma vigilância ostensiva e por conta disso eu estou retendo o empregado no trabalho? Condição análoga de escravo. Também vai configurar a condição análoga de escravo, apropriação de documentos ou apropriação de objetos pessoais com a finalidade de reter o empregado no trabalho. Tudo bem? Então perceba todas as situações e hipóteses que podem configurar a condição análoga de escravo. Não é só restrição da liberdade. Existem outras possibilidades, tá bom? Beleza. Professor, qual que é a pena para este crime? É uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Não é um crime simples, tá? É um crime de alto potencial lesivo. Já foi cobrado. O crime de redução à condição análoga de escravo, ele é um crime de baixo potencial ou de alto potencial lesivo? Alto potencial lesivo, tudo bem? Reclusão de 2 a 8 anos, multa. E se nessa condição análoga de escravo a vítima sofre violências, o autor também responde pela violência. Por exemplo, imagine que de uma jornada exaustiva, ou imagine que de um trabalho forçado, a vítima que estava na condição análoga de escravo sofreu uma lesão corporal. Então o empregador ele responde por condição análoga de escravo e ele também vai responder pela lesão corporal. Ou seja, não elide a pena da violência. O indivíduo também responde por violências que forem ocasionadas aqui na execução desse crime. Show de bola? Beleza. Outro ponto que eu quero que vocês anotem para mim é aumento de pena. Não existe qualificadoras para condição análoga de escravo, mas tem um aumento de pena, que é o aumento de pena pela metade, o meio. Professor, quando que eu tenho aumento de pena pela metade? Quando a vítima que está na condição análoga de escravo, ela é criança ou adolescente. E você também vai ter o aumento de pena pela metade na condição análoga de escravo, se a condição análoga de escravo, ela for motivada por uma razão de preconceito, ou seja, por uma razão de racismo, um preconceito de raça, cor, etnia ou origem. Show de bola? Aí eu tenho aumento de pena pela metade. Alguns apontamentos que eu quero falar para vocês, está no material dos senhores que eu coloquei. Vamos lá, de maneira simples. Ação penal para o crime de redução à condição análoga de escravo. O que vocês acham? Pública condicionada ou pública incondicionada? Incondicionada, né? É um alto potencial lesivo, tá? Isso aqui é importante, principalmente quem atua muito nisso aqui é a Polícia Federal. Polícia Federal, ela atua muito nesses crimes em conjunto com o Ministério Público Federal, que é o Ministério do Trabalho, tá? Então é um ponto que vocês têm que analisar, poderia ser objeto de prova. É óbvio, todas as polícias podem trabalhar em combate à condição análoga de escravo, mas a PF tem um trabalho mais decisivo contra isso, tá? Ação penal pública incondicionada. Outro ponto que eu quero questionar vocês aqui. Esse crime, ele vai ser um crime próprio ou ele vai ser um crime comum? Por que ele é um crime próprio? Perceba que quando eu pontuei aqui para vocês, existe uma relação entre empregador e empregado, correto? Correto. Outro ponto que eu quero pontuar, alguns apontamentos, essa relação de trabalho, gente, ela pode ser formal ou ela pode ser informal. Professor, só vai ser condição análoga de escravo se a relação de empregado e empregador for uma relação formal? Não. Pode ser uma relação formal ou informal. Show de bola? Então perceba que, para configurar isso aqui, tem que ter uma relação entre empregado e empregador? Sim.
Entretanto, porém, todavia, existe divergência na doutrina se ele é crime comum ou se ele é crime próprio. Existe divergência, isso não é pacificado. Existe parte da doutrina que defende que ele é crime próprio, porque para praticar esse crime antes eu tenho que ser o quê? O empregador. E existe parte da doutrina que defende que ele é crime comum. Para fins de prova, gente, eu gostaria que vocês anotassem, tudo bem? A parte majoritária defende que este é um crime comum, praticado por qualquer pessoa. Mas você pode colocar um asterisco, há divergência. Mas você vai colocar que a maior parte da doutrina defende que ele é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, mesmo tendo ali a relação de trabalho. Porque, em tese, a doutrina defende que qualquer um pode se tornar o quê? Empregador. Tudo bem? Então, a maior parte da doutrina defende que ele é um crime comum. Não, perfeito. Muito bom, muito bom. Tá? Você vai colocar aqui para mim que essas hipóteses constituem um rol exemplificativo. Podem existir outras hipóteses, outras situações que vão configurar a condição análoga de escravo a depender da análise do juiz? Sim, tá? Então você pode colocar que isso aqui constitui um rol exemplificativo. Pode sim existir outras situações que o juiz interprete como condição análoga de escravo semelhante a essas aqui, tá bom? Beleza. Progredindo aqui, gente, vamos lá. Coloquei para vocês, né? Sequestro e cárcere privado é um crime permanente. Condição análoga de escravo, o que vocês acham? É crime permanente ou não? Coloquem para mim também que condição análoga de escravo ele é considerado também um crime permanente. Enquanto a vítima está na condição análoga de escravo, o crime está sendo o quê? Consumado, tá? Então vocês podem fazer esse adendo. Condição análoga de escravo também é classificado como crime permanente. Último crime aqui para a gente finalizar e a gente já bater as questões referente aos crimes contra a liberdade individual é o tráfico de pessoas. Previsto no artigo 149A, tá? Quem vai fazer Polícia Federal, quem vai fazer Polícia Rodoviária Federal, é crime muito importante que pode ser objeto aí na sua prova, você deve saber o tráfico de pessoas, porque vai da atuação aí dessas duas instituições policiais. PRF combate o tráfico de pessoas, obviamente, nas rodovias federais, PF fazendo investigação, mas isso daqui também não elide investigações feitas pela Polícia Civil. Polícia Civil também pode atuar no combate ao tráfico de pessoas sem nenhum problema, tá? Mas, como o tráfico de pessoas, na maioria das vezes, ele envolve o caráter internacional, quem está investigando, na maioria das vezes, é a Polícia Federal. Professor, o que envolve o tráfico de pessoas? O tráfico de pessoas apresenta os seguintes verbos. Olha só. Quais são os verbos do tráfico de pessoas? Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher. O quê? Pessoas. Tudo bem? E esses verbos serão praticados mediante violência, mediante fraude, mediante grave ameaça. Tá? Professor, por que eu vou agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, alojar, comprar ou acolher pessoas? Para as seguintes finalidades. Quais são as finalidades do tráfico de pessoas? Eu vou pegar as pessoas para finalidade de remoção de órgãos, tecidos ou então remoção de partes do corpo, tá? Eu vou justamente fazer tudo isso com as pessoas, agenciar, aliciar, transportar, transferir, acolher, alojar, comprar pessoas para qual finalidade? Para submetê-las ao trabalho escravo, ao trabalho análogo à condição de escravo, que é isso aqui que nós vimos, tá? Eu também vou pegar essas pessoas e vou submeter elas a qual fim? Para qualquer tipo de servidão. E aqui você pode colocar até um paralelo, escravo e servidão, tudo bem? Beleza. Outro ponto, vou fazer isso, o tráfico de pessoas, para qual finalidade? Adoção ilegal, acontece, perfeito? E eu também vou praticar o tráfico de pessoas para finalidades de exploração sexual. Então você tem aqui as finalidades do crime de tráfico de pessoas. Os verbos do tráfico de pessoas, agenciar, aliciar, transportar, transferir, comprar, alojar, acolher pessoas, para qual finalidade? Remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, para finalidade de condições de escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Qual que é a pena desse crime? Reclusão de 4 a 8 anos e pena de multa. É óbvio, gente, né, que o crime de tráfico de pessoas é um crime também de alto potencial lesivo e ele vai ser de ação penal pública incondicionada. Show de bola. Temos aumento de pena aqui, professor? Temos aumento de pena. Anotem aí para mim.
Aumento de pena, vamos lá. O aumento de pena previsto, gente, vai ser um aumento de pena de 1/3 até a metade. 1/3 até a metade. Professor, quando que eu vou ter o aumento de pena de 1/3 até a metade? Vamos lá. Se o autor do crime é funcionário público, se o tráfico de pessoas é praticado por funcionário público. Aí vamos lá, uma pequena dúvida. Nunca vi sendo cobrado em prova, mas se eu tenho funcionário público praticando tráfico de droga, gente, este aumento de pena de 1/3 até a metade não é somente ao funcionário público. Este aumento de pena de 1/3 até a metade é para todos os envolvidos no tráfico de drogas, sejam eles funcionários públicos ou não. Tem funcionário público envolvido no tráfico de drogas? Tem. Então, todos os envolvidos pegam aumento de pena de 1/3 até a metade, não apenas o funcionário público. Show de bola? Nós teremos aqui também aumento de pena de 1/3 até a metade, se a vítima for criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Se a vítima for criança, adolescente, idosa ou pessoa com deficiência. Nós também teremos aumento de pena de 1/3 até a metade se nós tivermos qualquer relação de autoridade perante a vítima. Você vai colocar aqui para mim, relação de parentesco se existir relação de autoridade, se existir relação de dependência, se existir relação de coabitação ou hospitalidade. Exemplo, o tráfico de pessoas aconteceu ali num contexto, a vítima foi sequestrada por tráfico de pessoas, num contexto em que existia uma relação de parentesco entre o autor e a vítima, né? Seja um filho, seja sobrinho, seja primo, tem qualquer relação de parentesco, e aqui a lei não fala no grau, tem que ser parentesco de até 3º grau. Não, tem relação de parentesco, já serve para configurar aumento de pena de 1/3 até a metade, tá? Ou então uma relação de autoridade, qualquer relação de autoridade, que o autor tenha sobre a vítima. Se existe uma relação de dependência entre o autor e a vítima, ou se existe uma relação de coabitação ou hospitalidade. Ou seja, as pessoas moravam juntos, tudo bem? Coabitavam juntos. E quando eu falo relação de coabitação, ela vai além do parentesco, vai além da relação de família. Pode 2 amigos, não são família, mas podem 2 amigos morarem juntos, dividir apartamento? Sim. E aí um vai lá e sequestra o outro ali por tráfico de pessoas. Opa, então aconteceu numa situação de coabitação? Sim. Aumento de pena de 1/3 até a metade. Ou então relação de hospitalidade. É o exemplo daqueles quartos alugados que tem aí na internet, só para uma temporada. Eu queria, aqui em casa tem 2 quartos disponíveis, aí o cara coloca para alugar na internet. Aí a pessoa aluga o quarto para passar ali um mês, aí nisso que ela aluga o quarto para passar o mês, mal sabe ela que ela está indo para onde? Tráfico de pessoas. Perfeito? Opa, então esse tráfico de pessoas aconteceu ali numa relação de hospitalidade? Sim. Aumento de pena de 1/3 até a metade, tá? E outro ponto também, você vai falar que gera o aumento de pena de 1/3 até a metade, coloca aí para mim o chamado tráfico internacional. Ou seja, se a vítima foi enviada para fora do território nacional,
nós temos aí um tráfico de pessoas internacional. O tráfico de pessoas internacional gera também hipótese de aumento de pena de 1/3 até a metade. Beleza? Para a gente finalizar aqui, coloque aí para mim causa de diminuição de pena. Nós temos aí o tráfico de pessoas privilegiado, tá? Hipótese de aumento de pena. Mas nós também vamos ter ali uma hipótese de diminuição de pena. Vou colocar de vermelho. Professor, essa diminuição de pena vai ser de quanto a quanto? Essa diminuição de pena vai ser de 1/3 a 2/3. Quando que no tráfico de pessoas nós vamos ter hipótese de diminuição de pena? Se o agente que praticou o tráfico de pessoas ele é primário, é a primeira vez dele, tudo bem? Se ele é um agente primário e se ele não faz parte de organização criminosa. O agente deve ser primário. E o agente ele não pode, gente, não pode integrar organização criminosa. Organização criminosa. O que é difícil. Porque na maioria das vezes, em quase 90% das vezes, ou quase 100%, na moral, o tráfico de drogas ele sempre acontece no contexto do crime organizado. Tráfico de drogas não, tráfico de pessoas, né? O tráfico de pessoas, o tráfico de drogas ou tráfico de pessoas, em 99% das vezes, quase 100%, ele sempre acontece aqui no contexto do crime organizado. Mas se ficar comprovado que o agente é primário, ele não faz parte de crime organizado, ele pode receber aí uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Show de bola? Beleza. Batemos aqui, gente, os crimes contra a liberdade individual, são crimes contra a pessoa, para a gente encerrar aí, beleza? Essa parte dos crimes contra a pessoa, vocês viram que demorou, foram basicamente mais 5 aulas só de crimes contra a pessoa, mas a gente debateu todos eles aí de maneira bem bisuradinha, bem bacana, tá? Nas próximas aulas a gente vai entrar aí nos crimes contra o patrimônio, beleza? Mas amanhã eu quero fazer um negócio diferente. Amanhã nós vamos fazer um simulado. Valendo premiação, tá? O simulado, o que vai abordar no simulado? Só crimes contra a pessoa, tá? As questões são aleatórias, não são essas questões que vocês resolveram, pegaram na lista de exercícios, são outras questões, tudo bem? O primeiro tempo é para resolver essas questões, vai ser um total de 30 questões, e no segundo tempo a gente faz a resolução dessas questões. Vai abordar só crimes contra a pessoa, desde o artigo 121 até o artigo 149, tudo bem? Do artigo 121 até o artigo 149. A gente faz simulado, valendo premiação para quem vier amanhã, tudo bem? Primeiro tempo, a resolução das 30 questões, vai ser levado a sério essas 30 questões, não é para ficar usando celular, não é para mexer celular, não é com consulta, tudo bem? Porque vai valer premiação. E aí no segundo tempo a gente faz a correção e monta o ranking aí dos crimes contra a pessoa. Do 121 até o artigo 149, tá? Toda essa parte dos crimes contra a pessoa. Aí depois a gente entra nos crimes contra o patrimônio e vai seguindo, tá? E aí quando finalizar crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública e crimes contra a administração pública, a gente faz um outro simulado valendo premiação também. Acabou não, tem as questões, vem aqui comigo, vamos lá. Por quê? Ah, no início é sempre, pô. Eu tô ansioso para a chegada das armas, pô, pra gente fazer nosso evento de encerramento. Hã? Tu tem uma, Vinícius? Ué, mas ela é o quê? Elétrica? Mas ela é como assim?
Não, beleza, mas eu digo elétrica é o tipo de... Não, ó, ela é a gás, mas ela é o quê? Pistola ou é fuzil? Tu traz ela pra gente no evento? Ó, a gente comprou 2 fuzil e 6 pistolas para fazer o evento de encerramento. Tem que chegar as armas. Só que lá as pistolas, o problema é que as pistolas estão com prazo de 30 dias para chegar, mas não tem problema não. Chegando a gente faz o evento de encerramento. Não, aí vai ser top. A gente vai ter 3 fuzil e 6 pistolas. Pode o quê? Como assim não pode acertar? É de 6 milímetros, né? Não, mas é pra acertar mesmo, pô. Dói pra caramba, não dói? Dói, pô. Mas por que a gente vai implementar essas armas com esses disparos? A gente vai fazer uma oficina de progressão e cumprimento de mandado. Você vai entrar na casa. Aí vão ter, eu tô elaborando os cenários. Aí como que vai ser? A gente vai fazer divisões de equipes. Aí vai ter o primeiro cenário. Aí o primeiro cenário tem lá, você vai receber uma ficha, é a descrição do alvo, o crime que ele praticou, perfeito, tudinho e etc. Beleza, vamos invadir a casa aqui. Só que você não sabe qual que é o ambiente que tem lá dentro, como que é a disposição. E aí você só tem uma disposição e um relatório do indivíduo. Mas mesmo que no relatório, é uma dica que eu dou, mesmo que no relatório apresente que o indivíduo ele é de baixa periculosidade, você vai entrar na casa esperando que o indivíduo seja de baixa periculosidade? Não. E se ele estiver guardando uma arma lá dentro e matar você? Então, você sempre tem que entrar no padrão. Aí a gente vai fazer em 2 momentos. Vai ser o sábado inteirinho. Sábado inteirinho não, domingo inteiro. Domingo de manhã é o treinamento. Os meninos vão passar o treinamento para vocês, ensinar como que entrar, tudo bonitinho, tudo bacana. Vai ter o Freitas, vai ter o Meirelles. Chamar o Meirelles para fazer o treinamento. Aí, pelo período da tarde, a gente vai colocar em prática. Só que aí é o que vocês treinaram, de tarde a gente coloca em prática. Onde vai ser? A gente pode fazer no almoço, pô. A gente já vai ver se a gente consegue a Expo Acre para poder fazer esse evento. Porque a Expo Acre tem aquelas lojinhas, aqueles ambientes, aí cada um vai ser uma oficina, uma casinha. Vai ser top, vai ser bacana, pô. Na moral. Aí outro ponto que eu dou dica para vocês, dentro do cenário vai ter o seguinte, eu quero que vocês coloquem em prática o ensinamento de vocês de direito penal. Vou dar um exemplo. Às vezes vai ter um momento de uma oficina, eu dando spoiler aqui para vocês, né? Tu vai entrar na casa, tu não vai achar nada. Vocês vão ter que colocar em prática a noção que vocês têm de processo penal e a noção que vocês têm de direito penal. Entrou na casa para cumprir o mandato, não é mandado de prisão, é mandado de busca, então a gente vai buscar algo ilícito. Só que eu não achei nada. Eu vou prender o indivíduo? Não. Eu vou sair tranquilo e etc. Beleza. Só que pode acontecer detalhes que vão passar despercebidos, que você, como futuro operador do direito, como policial, você tem que saber. Você foi lá, pegou a identidade da galera, pegou a identidade do cara e viu que a identidade do cara não é aquela. O que tu vai fazer? Identidade falsa. Tem que conduzir o cara? Sim, crime contra a fé pública, entende? Mas eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão deixar esses detalhes passarem o quê? Despercebidos. Mas vem aqui comigo, vamos lá, ó. Questões dos crimes contra a liberdade individual. Olha aí as questões aqui pra gente. João, tá com as questões aí? Fechou. Primeira questão, vamos lá, olha só. Sebrasp AGU, advogado da União, 2023. Acerca do trabalho em condições análogas a de escravo, julgue os seguintes itens considerando o entendimento adotado pelo STF. E aqui eu vou fazer alguns apontamentos para a gente acrescentar no nosso resumo. Vamos lá. Primeira assertiva que eu quero falar para vocês. O trabalho em condições análogas às de escravo pode ser configurada pela submissão do trabalhador a jornadas exaustivas e a condições degradantes de trabalho. Pergunto para vocês. Condição análoga de escravo, ela pode ser configurada através de uma jornada exaustiva? Sim. Através de condições degradantes? Sim. Assertiva 1 está correta? Correta. 2. É necessária a restrição da liberdade de ir e vir do trabalhador para que haja configuração do trabalho em condições análogas de escravo. Para configurar condições análogas de escravo, para ser configurado somente se tiver restrição da liberdade? Não, errado. 3, vamos lá. Na configuração do trabalho em condições análogas às de escravos, o cerceamento de liberdade pode ocorrer de constrangimentos econômicos e não necessariamente físico.
Faz uma interpretação aqui para mim. Na configuração do trabalho em condições análogas a de escravo, o cerceamento da liberdade ela pode acontecer por constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Lembra do que eu expliquei para você aqui, deu o exemplo do chamado sistema de barracão? O sistema de barracão ele restringe a liberdade da pessoa de maneira implícita, não de maneira física, mas através de uma contração, o que, gente? De dívidas. Então, o cerceamento da liberdade na condição análoga de escravo pode se dar através de efeitos econômicos? Sim. Então, está correto aí a 1 e a 3. Gabarito, letra D, apenas 1 e a 3. Próxima questão, vamos lá, Sebrasp, PCRO, técnico em necrópsia 2022. Acerca do delito de perseguição, stalking no Brasil, assinale a opção correta. Olha só. Letra A, a situação de perseguição ou stalking não é considerada crime pelo direito brasileiro. Perseguição, que é o stalking não é crime? É crime sim atualmente. Mas o que eu falei para vocês, anteriormente era crime? Não, anteriormente era o quê? Contravenção penal. Show de bola. Letra B. Para a existência do crime de perseguição, é necessário que o agente restrinja a capacidade de locomoção da vítima. Se você for analisar, gente, ali como eu coloquei para vocês no crime de perseguição, é necessário que a perseguição seja de maneira reiterada, tudo bem? Essa perseguição pode acontecer por qualquer meio físico ou por meio virtual, sem nenhum problema. E essa perseguição ela tem que ocasionar na vítima alguns fatores. Um deles, restrição de liberdade, mas não apenas a restrição de liberdade. Pode ocasionar na vítima ali uma ameaça à integridade física ou psicológica, como pode ocasionar na vítima uma perturbação da sua liberdade ou privacidade. Então não precisa necessariamente a restrição da liberdade para configurar o crime. Pode configurar o crime através de outros efeitos, tá? Como, por exemplo, ameaça à integridade física ou psicológica ou perturbação da liberdade ou da vida privada. Então descarta a letra B. Letra C. A perseguição era considerada contravenção penal. Certo? Foi o que eu falei para vocês. Atualmente é crime, mas antes ela era o que, gente? Contravenção penal. Gabarito, letra C. Olha a letra D aí pra gente. No delito de perseguição, o único caso de aumento de pena previsto diz respeito à faixa etária ou ao sexo da vítima. Então, no delito de perseguição, a única razão de eu ter aumento de pena ali vai ser relacionada à faixa etária? Não. Eu vou ter outras possibilidades também de aumento de pena. Por exemplo, se no ato de perseguição há o emprego de arma, há aumento de pena? Sim, tá? Letra E. O delito de perseguição é um crime de ação penal pública incondicionada? Não, eu falei para vocês que ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, de fato, gabarito, letra C. Vamos lá, questão de número 3, Sebrasp, TCDF, auditor conselheiro substituto 2021. O crime de sequestro é considerado um crime continuado. Aí eu não vou nem ler o restante. Nós já estudamos bem no início do nosso curso aqui de Direito Penal a diferença entre crime continuado e crime permanente. Deixa eu perguntar para vocês. O crime de sequestro, ele é crime continuado ou ele é crime permanente? Permanente. Então essa assertiva está o quê? Errada, tá? Já que ele se prolonga no tempo e a sua consumação só cessa pela vontade do agente. Beleza. Está errado porque ele não é crime continuado, é crime permanente. Próxima questão. O crime de ameaça praticado por marido contra sua esposa é processado por ação penal pública incondicionada, dispensando-se a representação da vítima. Aqui, gente, eu quero fazer... Perfeito. Olha só. Aqui eu quero fazer um adendo. Essa questão ela foi cobrada o quê? Em 2021, tá? O gabarito dessa questão em 2021 foi dado como errado. Por que ele foi dado como errado? Porque o crime de ameaça ele só era processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima. Essa questão que eu falei para vocês da ação penal pública incondicionada entrou agora, meses atrás, no Código Penal. É a atualização de 2024, tudo bem? Quando a ameaça acontece no contexto da violência doméstica, quando a ameaça acontece no contexto da violência familiar, quando a ameaça acontece em razão da discriminação feminina, a ação penal pública vai ser o quê, gente? Incondicionada, dispensando-se a representação da vítima. Portanto, se nós formos atualizar essa questão de 2021 agora para 2024, o gabarito dessa questão deixa de ser errado e passa a ser o quê? Certo, tá? Eu vou passar aqui, vai dar o gabarito errado, porque é o gabarito que estava na questão, tá? Mas o gabarito eu quero que vocês entendam. O atual gabarito dessa questão vai ser o quê? Certo, tá? Não é errado, é certo. Por que é certo? Porque a ameaça aconteceu ali no contexto da violência doméstica, marido e esposa. Então vai ser ação penal pública incondicionada. Próxima questão, vamos lá. Sebrasp, Polícia Civil de Alagoas, agente de polícia 2021. Não há crime de ameaça quando o agente promete um mal injusto e grave contra pessoas absolutamente indeterminadas.
Lembra que eu falei sobre o crime de ameaça? O crime de ameaça, gente, é quando eu ameaço uma pessoa, tá? Ameaço uma pessoa com qual finalidade? Causar o mal injusto ou o mal grave. E o que é o mal injusto ou o mal grave? É dar um susto na pessoa, um horror, um pânico na pessoa. Perfeito. Mas lembra que eu falei? Para configurar o crime de ameaça, a ameaça tem que ser para uma pessoa o quê? Determinada. Porque se for uma ameaça feita de maneira genérica, sem uma vítima determinada, vai ter ameaça? Não. Só vai ter ameaça se for para a pessoa determinada. Então, olha essa questão. Não há crime de ameaça quando a gente promete o mal injusto e grave contra pessoas absolutamente determinadas. O gabarito aqui vai estar correto. Eu vou passar, vai estar como errado, mas o gabarito é o quê? Correto, tudo bem? Eu tenho que fazer essas correções no slide. Mas é gabarito correto. Vamos lá. Comete crime de ameaça o agente que, mediante grave ameaça, mandar que um passageiro de ônibus mude de lugar, consumando-se o delito, mesmo que a vítima não obedeça. Olha que questão interessante para a gente avaliar. Comete o crime de ameaça o agente que, mediante grave ameaça, mandar que um passageiro de ônibus mude de lugar, consumando o delito, mesmo que a vítima não obedeça. Tá correto? Mas aí lembra que eu falei para vocês qual que é o ponto-chave de diferença que eu quero que você tenha entre ameaça e constrangimento ilegal? A ameaça ela tem só uma única finalidade, que é o quê? Causar mal injusto ou mal grave, que é o quê? Assustar a vítima. Essa é a finalidade. Quando eu aplico uma ameaça ou grave ameaça com a finalidade de que a vítima faça algo ou deixe de fazer algo, não vai ser ameaça, vai ser o quê? Constrangimento ilegal. Então perceba que eu estou aplicando uma grave ameaça para o indivíduo, passageiro, mudar de lugar. Então estou aplicando uma ameaça para que ele faça algo? Sim. Então não seria ameaça, seria o quê, gente? Constrangimento ilegal. Portanto, essa questão estaria o quê? Errada. Questão de número 7, vamos lá. O crime de redução à condição análoga de escravo pode ocorrer independentemente da restrição à liberdade de locomoção do trabalhador. A condição análoga de escravo, ela pode acontecer independente da restrição de liberdade de locomoção do trabalhador? Sim, porque a condição análoga de escravo, ela pode acontecer de outras formas, como, por exemplo, trabalhos forçados, jornadas exaustivas e condições degradantes. Não precisa necessariamente da restrição da liberdade, gabarito o quê? Correto, tá? Próxima questão aí pra gente, vamos lá. Sebrasp, Câmara dos Deputados, Analista Legislativo 2014. O sujeito ativo no delito em apreço poderá ser qualquer pessoa, embora, em regra, olha essa questão aqui. Eu não coloquei o comando da questão, mas ela vai falar da condição análoga de escravo, tá? O sujeito ativo do delito em apreço, que é a condição análoga de escravo, poderá ser qualquer pessoa, embora em regra seja o empregador ou os seus sócios, prepostos. E o sujeito passivo só poderá ser alguém vinculado a determinada relação de trabalho. Qual é a análise que a gente tira dessa questão? O sujeito ativo é aquele que pratica o crime, correto, gente? O sujeito ativo na condição análoga de escravo poderá ser qualquer pessoa? Sim, porque a maior parte da doutrina defende que ele é crime comum. Então pode ser qualquer pessoa, embora em regra seja o empregador ou seus prepostos. Mas ele poderá ser qualquer pessoa. Gabarito o quê? Correto. Questão de número 9 aqui pra gente, olha só, Sebrasp, Polícia Federal, Delegado 2013. O delito de sequestro e cárcere privado, inserido entre os crimes contra a pessoa, constitui uma infração penal de ação múltipla e a circunstância de ter sido praticado contra menor de 18 anos de idade qualifica o crime. Aí vamos interpretar e analisar aqui para vocês. Vamos analisar ele de trás para frente. O fato do sequestro e cárcere privado ser praticado contra menor qualifica o crime? Sim, porque se ele for praticado contra menor de 18 anos, vai ser o quê? A figura qualificada com reclusão de 2 a 5 anos. Essa segunda parte está correta. Agora vamos analisar a primeira. O delito de sequestro e cárcere privado, inserido entre os crimes contra a pessoa, constitui uma infração penal de ação múltipla. Professor, o que é um crime de ação múltipla? Um crime de ação múltipla é aquele que apresenta vários verbos para serem executados. Exemplo, tráfico de drogas. Vender, transportar, guardar, ter em depósito. Ou seja, o tráfico de drogas apresenta 18 verbos. Se ele apresenta vários verbos de ação, então ele é um crime de ação múltipla. Agora vamos analisar o crime de sequestro. Pergunto para vocês, o crime de sequestro ele apresenta vários verbos ou ele apresenta somente um? Somente um, que é o quê? Privar a liberdade. Portanto, eu posso afirmar que sequestro ele é de ação múltipla? Não, porque ele apresenta somente um único
verbo. Então, a primeira parte da questão está o quê? Errada. Onde que está o erro da questão? Afirmar que o sequestro é de ação múltipla. Ele não é, porque ele apresenta um único verbo. Portanto, essa questão está o quê? Errada. Próxima questão, vamos lá. Questão de número 10. Sebrasp, Câmara dos Deputados, Analista Legislativo 2014. A respeito do delito de redução à condição análoga de escravo, o consentimento da vítima constitui causa excludente incondicional de antijuridicidade relativamente ao referido delito. Eu não expliquei isso para vocês, mas vamos lá. O que seria? O que ela está falando? Olha, se a vítima, que é o empregado, aceitou e consentiu, se eu tenho um consentimento da vítima, olha só, vítima, eu vou te colocar trabalhos forçados, jornadas exaustivas e condições degradantes. Você aceita? A vítima, eu aceito, chefe, vamos lá. Ou seja, eu tenho o consentimento da vítima. Quer dizer, então, que o consentimento da vítima é uma causa de exclusão da ilicitude ou exclusão da tipicidade? Não, não importa o consentimento do ofendido, o consentimento da vítima nesse caso, tudo bem? Portanto, gabarito errado. Mesmo que a vítima tenha consentido a ser submetida a uma condição análoga de escravo, ainda assim vai estar configurado o crime? Sim. Portanto, gabarito errado. Não é o consentimento da vítima aqui, não é causa excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Questão de número 11, vamos lá, Sebrasp, Câmara dos Deputados, Analista Legislativo 2014. O tipo penal do crime de redução análoga de escravo precisa ser integrado por meio de uma interpretação analógica. Haja vista que o conceito de escravo não é definido pela legislação penal. Vamos interpretar essa questão aqui, gente. Vamos lá. Para configurar o crime de condição análoga de escravo, é necessário recorrermos a uma interpretação do juiz, porque a lei não traz exemplos e a lei não traz situações do que seria condição análoga de escravo? Errado. A lei traz sim exemplos do que seria uma condição análoga de escravo. Quais foram esses que eu narrei aqui para vocês? Então eu não preciso recorrer a uma interpretação analógica, tudo bem? Gabarito errado. Tinha essas questões aí da banca Sebrasp, e vamos resolver algumas aqui da banca examinadora FGV, a fim de treinamento, tudo bem? Olha só, rapidão. Gumercinda, ex-namorada de Ilma, por não se conformar com o fim do relacionamento amoroso entre elas, passa a importuná-la reiteradamente ao longo do último mês, seguindo-a em locais públicos, indo ao seu local de trabalho, telefonando para a sua residência e mandando mensagens em seu celular. Diante do caso narrado, é correto afirmar que Gumercinda cometeu qual crime? Olha só o que ela está fazendo aqui, gente. Está inconformada com o fim do relacionamento amoroso, ela passou a importunar, e olha como a questão falou pra gente, uma importunação de maneira o quê? Reiterada. Se é de maneira reiterada, é o quê? Habitual, ao longo do último mês, seguindo ela em locais públicos, indo ao seu local de trabalho, telefonando para a sua residência e mandando mensagens em seu celular. Aí, professor, parece eu, professor. Eu não aceito o término do relacionamento. Qual crime ela praticou, gente? Crime de perseguição. Gabarito, letra B. Tá? 2. Bianca, inconformada com o fim de seu namoro com Caio, ciente que ele costuma frequentar determinado parque público para se exercitar aos domingos, passa a ir ao local a fim de encontrá-lo. Ocasião em que, de forma insistente e aos prantos, pede para que reatem a relação amorosa, assim dificultando o seu lazer, o que é feito em 5 domingos sucessivos. Ou seja, isso foi feito de maneira reiterada? Foi. E pelo fato dela estar fazendo isso de maneira reiterada, indo no local que o cara costumava ir, ela está invadindo e perturbando a privacidade e a liberdade dele? Sim. Qual o crime que ela está praticando? Perseguição. Perfeito. Gabarito, letra C. Ou, letra A, crime de perseguição. Vamos lá. FGV, Câmara dos Deputados, Analista Legislativo 2024. Show. Vamos lá. O cyberbullying pode ser compreendido como uma prática de intimidação, humilhação e ou exposição vexatória em face de um determinado sujeito em ambientes virtuais. A incidência maior de casos de cyberbullying ocorre entre crianças e adolescentes. Enquanto o bullying entre menores ocorre muitas vezes no ambiente escolar, o cyberbullying ultrapassa fronteiras físicas, sendo de diversas formas
sendo de diversas formas opressor, e deixa um rastro digital. Em relação ao assunto, assinale a alternativa expressa corretamente com o regramento jurídico ao tema no Brasil, tá? Vamos lá, analisa aqui para mim. Letra A. Define-se como intimidação sistemática, intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem uma motivação evidente, que nem eu expliquei aqui. O crime de bullying ou cyberbullying, ele não precisa de uma motivação evidente, tudo bem, gente? Por meio de atos de intimidação, humilhação, discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Ele deu aqui a descrição do bullying, do crime de bullying. Para o tipo penal, aplica-se a pena de reclusão de 3 a 5 anos. A descrição do crime, ela está perfeita. É o crime de bullying. Mas pergunto para vocês, o crime de bullying, ele prevê uma pena de reclusão de 3 a 5 anos? Não, o crime de bullying, ele prevê a pena de multa, somente. Então descarta a letra A. Letra B, no caso da intimidação sistemática, cyberbullying, se a conduta for realizada por meio da rede de computadores, rede social de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio do ambiente digital ou transmitida em tempo real, deverá ser aplicada, agora ele está falando do cyberbullying, no meio virtual. A pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constituir um crime mais grave. Porque tanto bullying quanto cyberbullying são crimes o quê, gente? Subsidiários. Aí a letra B está o quê? Corretíssima. Trouxe aí a descrição do cyberbullying, a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui um crime mais grave. Portanto, já de cara seria aí gabarito letra B pra gente, tudo bem? São as duas questões que a gente avaliaria ali, a letra A e a letra B. Vem aqui comigo, olha só pra gente terminar aqui, tá acabando. Assinale a alternativa incorreta em relação aos crimes contra a liberdade individual prescritos no Código Penal. Olha só. Letra A. O crime de invasão de domicílio, ele é classificado como um crime de mera conduta. A gente não viu invasão de domicílio, eu vou fazer um apontamento de invasão de domicílio amanhã com vocês, tudo bem? Mas invasão de domicílio, ele é um crime de mera conduta. O simples fato de você entrar no domicílio sem a permissão de alguém já configurou o crime, tudo bem? Beleza. Letra B. Ele está procurando e pedindo a alternativa incorreta. Letra B. O crime de ameaça. O crime de ameaça. Somente se procede mediante representação. Aí, gente, vem um ponto. Peço perdão para vocês. Peço perdão para vocês que é o seguinte. Essa questão ela é datada de 2017. Tudo bem? Essa atualização que nós temos que a ameaça pode ser por ação penal pública incondicionada entrou agora, recentemente, em 2024. Então, essa questão, em tese, ela vai contar com duas alternativas, o quê? Incorretas. A letra B, se nós analisarmos para a atualização que nós vimos agora, tá? Em 2024, a letra B está o quê? Errada. Quando eu falo que o crime de ameaça somente se procede mediante representação, isso aqui tá errado. Porque nós vimos que se a ameaça for no contexto da violência doméstica, familiar ou por discriminação do sexo feminino, é ação penal pública incondicionada. Então B tá o quê? Errada. Letra C. O crime de constrangimento ilegal, ele é subsidiário de condutas mais graves. Eu falei isso bem no início da nossa aula relacionado ao crime de constrangimento ilegal. O crime de constrangimento ilegal, ele pode se tornar subsidiário quando ele é o meio para crimes mais graves. Como, por exemplo, quando eu pratico constrangimento ilegal para praticar o roubo. Neste caso, ele acaba se tornando um crime subsidiário. Está correto a letra C. Letra D. O crime de sequestro e cárcere privado pressupõe a exigência de uma vantagem como condição ao preço do resgate. Lembra que eu falei para vocês que o crime de sequestro e cárcere privado ele não envolve uma condição de pagamento? Porque se ele envolver condição de pagamento vai se tornar um outro crime que seria extorsão mediante sequestro, que nós vamos ver depois nos crimes contra o patrimônio. Então a letra D também está incorreta. O crime de sequestro e cárcere privado pressupõe a exigência de vantagem como condição de preço ou resgate. Errado, ele não precisa sequestrar a pessoa necessariamente para pedir alguma coisa. Então, diante disso, fazendo uma análise de acordo com a atualização do Código Penal, nós temos a alternativa B como incorreta, tudo bem? E nós também temos a alternativa D como incorreta.